Pessoal, bom dia! Estamos um pouquinho de atraso aqui, faz parte do pacote. E novamente estamos aqui no podcast 2, aquele bate-papo com o Vandão, um bate-papo hoje bem descontraído. Eu aproveito para desde já você curta, compartilhe, ative o sininho aí, se você não ativou, para os próximos podcasts, tá ok? E desde já, o primeiro ponto que eu gostaria aqui, que você que não assistiu o podcast 1, vai lá, acessa o podcast lá, porque tem a história desse camarada que está aqui na minha frente, que é o Wanderson Camargo Trigueiro, o Vandão. E lá nesse podcast tem toda a história, o resumo completo, várias dicas, várias coisas extremamente interessantes. E, particularmente, isso é exatamente para você que é jogador técnico, você que vive do basquete. É uma boa, você ali tem uma enciclopédia, tem uma aula. E agora nós vamos para a segunda aula. Vandão, faz um review de tudo que nós conversamos, se apresenta de novo para quem ainda não te conhece. Enfim, Beleza. manda abraço, a bola é tua, Vandão. Fala pessoal, Passei. bom dia. Mais uma vez aqui com o Head Trainer Flávio. A gente está fazendo a segunda parte desse podcast 2 aí, né? Falando um pouco, a gente vai falar um pouco sobre o basquete, sobre a vida do atleta, sobre a transformação de como sair de ser atleta e virar treinador, coordenador de uma equipe, de um projeto. E a gente vai para cima aí, né? Para quem não me conhece, sou ex-atleta profissional de basquete. Atuei durante 27 anos, ex-atleta de seleção brasileira, joguei em vários clubes no Brasil, tive uma carreira muito boa, muito abençoada e hoje eu compartilho com jovens e adolescentes aí o que foi me ensinado através da bola laranja, através da quadra, para eles aí. Maravilha, Vandão. Eu olho pro Vandão hoje e mais uma vez, para quem não assistiu o podcast, vai lá, dá uma, dá uma bisbilhotada lá. E desde já tá aberto os comentários aqui, ok? Quem quiser entrar, pode entrar no canal do YouTube e fazer as perguntas. Também tá ao vivo aqui no Instagram, eu já tô vendo que tem uma turminha no Instagram aqui. Por que que eu tô abrindo o Instagram? Algumas pessoas estão até perguntando aqui. Pelo seguinte, se você quiser perguntar aqui agora ao vivo pro Vandão, aqui ó, tá aqui, pá, você vai perguntar diretamente para ele. Eu tô offline aqui, tá tudo certo, porque não é sobre mim, é sobre ele, é sobre a carreira dele. E tem novidades legais para contar. Você que é empresário, que é treinador, que é jogador, tem uma novidade aqui, uma coisa legal, que esse podcast, na verdade, acho que um dos propósitos maiores dele nesse momento, né, Vandão, Sim, é a gente pegar esse milho e, ó, desmius esmiuçar. total, para o pessoal entender o que é o pontinho, pontinho, interrogação. Segura aí um pouquinho. Então, Vandão, você já falou sobre o seu início, a identidade no basquete, né? Que é muito clara para muitos. É, eu queria que você fizesse um resumo aí novamente, sua trajetória, novamente como jogador. Dá uma resumida do pessoal que não te conhece ainda. Acho que seria legal. Bom, comecei a jogar basquete com 9 anos de idade, né? Através de uma brincadeira de bairro da família, jogar buraco, meus tios e minha mãe jogavam buraco no final de semana. Fui encontrado, levado até o Minas, onde eu fiz praticamente a minha carreira da base ali toda, né? E foram 27 anos vividos dentro da quadra mesmo, assim, como atleta profissional, fazendo tudo como profissão mesmo, né? E o basquete, ele me deu o que hoje eu tenho hoje, além de também de ter me dado conquistas individuais, coletivas, financeiras, me deu algo mais importante, me deu a sabedoria, me deu a resiliência, me deu a equidade, né? Me ensinou a trabalhar em grupo, me ensinou a ter coletividade, me ensinou a ter disciplina, respeito, né? Então, assim, o basquete em si me ensinou a ter todo esse apanhado de situações, de benefícios, né? Me deu esses benefícios, assim. E, cara, pra mim foi a melhor coisa que Deus me deu, foi ter praticado esporte, ter vivido basquete. Eu falo que pra mim é o melhor esporte do mundo, não tem outro. E graças a ele eu tenho constituir família, né? Então, assim, o basquete me dá muitas alegrias até hoje, né, cara? Hoje eu tenho, Sim. assim,
minha família, conheci minha esposa através quando eu jogava basquete. Meus filhos hoje praticam basquete, né? E hoje a gente ensina basquete para muitas crianças, jovens e adolescentes, né? A gente trabalha na formação de quem quer ser formado. A gente tem que falar isso, que a gente não pode. Quem Isso. não quer não tem Boa, jeito, né, boa, cara? boa. Isso dá um corte bom, hein? E então assim, a gente tem que trabalhar para os outros, para que eles possam ter algo, né, o que igual a oportunidade que eu tive de vivenciar esse esporte assim. E foi muito bom, cara. Tipo, sair da periferia para conhecer o mundo através do esporte, Show. né? E sim, o esporte me deu, igual eu falei, deu tudo. Eu estudei através do esporte, estudei nas melhores escolas de BH, fiz faculdade através do esporte, conheci o mundo através do esporte, sabe? Então, assim, conheci pessoas, conexão de Conexões tremendas, pessoas. né, Vandão? Então, assim, isso aí não, ninguém tira, né, cara? As conexões ninguém tira, a gente continua ali com as pessoas ali junto com a gente. É isso aí. Vandão, é interessante que quando eu assisti hoje de manhã cedo, aliás, ontem, eu fiz questão de assistir novamente o podcast 1. É por isso que eu tô insistindo nisso, porque tem uma riqueza de detalhes aqui no podcast, que eu acho que aquele dia nós estávamos bem inspirados, né? E uma coisa que me deixou assim, realmente me impactou muito, e eu queria fazer esse review aí, entrando nessa seara. Eu acho que vale a pena te repetir isso de novo, tá? Não vamos gastar aí uns 15, 20 minutinhos nisso aí, que eu acho que é bacana. A questão da família, mano. Sim. Isso marcou muito. Uma coisa que você falou sobre a questão da sua mãe. Para não realizarmos aqui um quebra-gelo, conta aquela história que sua mãe perguntou no comentário, se não falha a memória. Aquela história que você quebrou a A tabela. tabela. Por favor, conta isso de novo. Né, pois é. Teve o episódio, né? Eu tava jogando Minas e. Acho que era Minas e Ginástico, né? Eu tava pelo Minas, a gente disputando. Não sei se era final ou semifinal, né? Do campeonato metropolitano ou estadual, também não me lembro qual dos dois. Um lance, eu subi pra fazer uma enterrada, a tabela quebrou e caiu no meu ombro, e cortou o meu ombro, aí eu fui pro hospital e na época o telefone era muito ruim, né? Pra ligar pra minha mãe, falar com ela, e a ligação ruim, aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe. Tô no hospital e tal. Ela, por quê? Eu falei, não, eu quebrei a tabela e cortei o ombro. Ela quebrou a canela e cortou o ombro. Como é que você fez isso? Essa foi ótima. Eu falei, não, mãe, a tabela, a canela. Não, mãe. Aí custou entender. No final, onde você tá? Eu tô no hospital aqui, tô Isso foi tomando ótimo, ponto e cara. tal. Isso foi muito bom. Essa foi o episódio, assim. Minha mãe, ela tem uma participação, assim, de 100% na minha vida como esportista, né? Como ser humano também. Ela ela é a base assim, né? Foi a base e continua sendo a base assim para mim de muitas coisas, né? Hoje ela tá com 83 anos, né? 83. Glória a Deus. E vive tranquilinha, graças a Deus, assim. Eu acho que a gente conversa muito eu e ela, né? A gente troca muita ideia, eu e minha mãe, se eu gosto de conversar com ela. Às vezes ela tem uns pensamentos já, mas pessoa Pré-formatados, né, Vandão? pré-formatados, É, assim, ela é mais idosa, às vezes ela não entende o movimento rápido que da nossa mente, a gente pensa muito rápido, ela é mais calma, mais sim. tranquila. Mas ela assim, minha mãe, ela se não fosse por ela, pela insistência dela também, pelo carinho, por acreditar, né, cara? Porque ela acreditou. Isso aí há, Fundamental, Vandão. Fundamental. isso aí há 30 anos atrás, ela nem sabia o que poderia acontecer, né? Que ia dar, se ia dar certo ou não, né? E ela foi assim, eu dou muito exemplo hoje para os pais que hoje a gente conversa lá É aí que eu queria chegar. no, Esse é no, o no ponto. Contagem Towers hoje, né? Na verdade, hoje no América Towers, né? A gente conversa muito e eu falo assim, se vocês não quiserem que seus filhos sigam uma carreira, que seus filhos sigam um propósito que é dado através do esporte, então não tragam, não coloquem ele no Nem esporte, começa, hein? né? Nem começa, porque se Perfeito. depois ele começa e cria gosto e vê que tem condições de poder se tornar um atleta profissional ou viver como um atleta, hoje eu falo que todo atleta se você joga um futebol no final de semana, você é um atleta de final de semana. Sim. Se você joga uma peladinha de basquete no meio da semana, você é um atleta de meio de semana. Tudo é atleta, né? Não deixa de ser. E assim, eu falo
que eles são os maiores apoiadores, cara. Se eles não apoiarem, não tem jeito, Não cara. tem como. Não tem jeito de você pegar o seu filho e falar assim, ó, vai trabalhar, vai estudar à noite e vai jogar basquete à tarde. Não tem jeito. Não tem. E assim, e não é apoiar no sentido, vai lá só e Sim. treina. É no sentido de falar, cara, como é que tá? O que você tá sentindo? Uhum. Como é que foi o treino hoje? A mesma coisa que eu faço com meus filhos. Eu falo, como é que Pós, foi o né, treino? Vandão? Como é que foi o Que é treino? tão importante quanto. Porque a pergunta que você faz, como é que foi o treino? Uhum. Às vezes ele não vai falar pro treinador, sabe? Ele vai chegar e falar pra ele, não, hoje não foi bem, hoje, sabe, o Vandão foi lá, brigou comigo porque eu não tô defendendo, o Vandão brigou comigo porque eu tô mole no treino. Ele vai falar pro pai, sabe? Vai falar pra mãe. Ele não vai chegar pra Vai mim. sentir. Vai Então cruzar o assim, golpe, né? o meu filho fala comigo, ele troca uma ideia, sabe? Então assim, pô, pai, hoje eu não treinei bem, hoje eu treinei bem demais, tal. Eu, pô, que legal, continua, o que que você precisa melhorar, né? Então assim, eu como treinador, eu estou ali para cobrá-los dentro da quadra da melhor forma possível. Dar as pinceladas pós-quadra, fora da quadra, entendeu? Mas assim, o pai é importante, pai, a mãe, a avó, o irmão. É por isso que eu fiz essa pergunta, Vandão, porque uma coisa que eu percebi é que mesmo diante desse ambiente, vamos dizer assim, da construção da sua carreira, ter a conexão, a presença dos pais, isso é fundamental. E nós vamos chegar daqui a pouco nesse assunto com relação a esse momento que o, entre aspas, vocês vão entender isso daqui a pouco, contagem de tal, está passando. E eu tive a oportunidade agora de ir lá no do CBC com vocês, né? Uhum. Para quem não sabe, dá uma pincelada também sobre essa confederação, Vandão, sobre o que Comitê. ocorreu em Uberlândia, só para o pessoal entender aqui também, Uhum. por favor. Tá, assim, hoje o Contagem Towers, né, a gente é vinculado ao Comitê Brasileiro de Clubes, né, que é o CBC, né, que dá direito a você jogar todos os campeonatos brasileiros da base, né? Então, assim, hoje a gente joga o campeonato sub-15, sub-17, tem direito de jogar o sub-21, sub-19, desculpa. E, assim, e a CBC é uma incubadora de benefícios, né? Interessante. Hoje não tem esporte no Brasil da base até o rendimento que não esteja vinculado ou filiado ou dentro da CBC. Uhum. E hoje a gente paga uma mensalidade um mensal para o CBC, que a gente ganha o direito de estar ali. Então hoje, para os meninos, para jogar um brasileiro, tem que estar dentro do CBC. Eu acho que é muito importante pensar nessa situação. Eu acho que mesmo que ainda está em formação, né? O Towers ainda está em uma formação de equipes, né? De equipes. Então assim, a gente tem que dar experiência e vivência para os meninos. Eu acho que é o mais importante também para que eles possam ter. Então, assim, CBC é a incubadora do basquete, do esporte nacional hoje, que está dando todo o benefício, todo o recurso, toda a estrutura para que tenha os campeonatos brasileiros de base. Sensacional. E interessante é que, voltando ao ponto dos pais, o que eu vi ali foi algo positivo, sem dúvida, com relação ao estímulo dos pais, o apoio e tudo mais. Ok. Mas também eu vi algo ali que recentemente eu tive na Toca 1 e eu percebi, e tive no Gregorão, no Jogo das Cabulosas, e percebi ali, foi o Jogo das Cabulosas e o Torneio Kids que teve recente. E percebi o seguinte, é um ponto que eu queria trazer aqui como alerta, e eu te ouvi sobre isso também. Essa participação dos pais, essa pressão, essa cobrança, até que ponto isso é saudável? O que você falaria para esses pais? Essa é uma pergunta que eu ia fazer no final, mas eu me veio isso ao coração aqui. Eu sou guiado por aquilo que vem na minha mente e principalmente pelas emoções. E eu percebi lá em Uberlândia, no Praia Clube, o pessoal participando e os pais, em muitos momentos, mais atrapalhando do que ajudando. Sim. Entendeu? A pressão. Fala um pouquinho para nós sobre isso aí. E qual recado você daria para eles fora da quadra? Para que o atleta dentro da quadra. Eu reparei em jogadores, Vandão. O cara pegava na bola, olhava para trás, olhava para o pai, para a mãe e olhava para a torcida para saber o que ele ia fazer. Sendo que o foco dele tinha que ser o técnico. Sim. E isso não foi um caso ou dois, não. Foram vários. Então, onde eu quero chegar? Isso atrapalha a saúde mental, a concentração do jogador, o rendimento, óbvio, o desempenho
E o pós, quando acabar o jogo ali, sabe que vai tomar uma bronca, vai tomar uma pressão, etc. Comenta pra gente sobre isso. É, isso Tenso isso, né? é tenso, porque assim, a gente não tem como proibir o pai de estar, né? E jamais eu, como treinador, não vou proibir um pai de estar na beirada da quadra, Perfeito. de estar falando com seu filho, mas assim, existe um limite, né, cara? O limite dos pais é aquele que é imposto pelo treinador e até mesmo pelo próprio atleta, né? Uhum. Então, assim, você viu lá na classificatória, né, na Uberlândia, muitos times iam com os pais iam para torcer e tal. E eu acredito que o pai, ele tem que ser um torcedor sempre positivo. Ele não pode ser um torcedor negativo, Perfeito. né? Então, assim, ele tem que chegar. é, o treco, assim, ele não pode querer fazer o papel do técnico fora da quadra, Esse é um ponto que eu. certo? Então, assim, a gente, como treinador, a gente treina todos os dias os meninos, às vezes a gente sabe mais do psicológico dele do que o próprio Sim. pai, entendeu? Então, assim, a gente sabe quando o menino tá Até a chateado, intimidade, né, Vandão? certo? Muitas vezes a relação entre pai e filho dentro do esporte ela é meio tensa, Uhum. porque muitas vezes o pai acha que o filho é um astro e o filho O não é um novo Kobe astro. Bryant. Justamente, não é. Só que se ele joga um esporte coletivo que depende de todo mundo, então assim, é o que eu falo sempre. Para você arremessar uma bola, você precisa de quem? Você precisa de alguém para passar a bola para você, Sim. sabe? Para você driblar uma bola ali para uma bandeja, você precisa receber um bloqueio, talvez ali do pivô, de um ala, entendeu? Pra você sair correndo no contra-ataque, alguém tem que pegar o rebote, né? Enfim, é um esporte coletivo. No vôlei, para a ponteira cortar a bola, tem que ter levantadora, tem que ter o líbero tem que defender a bola, tem que passar bem a bola e assim por diante. Então, é um esporte coletivo. Os pais muitas vezes pensam que o individual, o filho tem que fazer o individual. É o que eu falo, olhar para o próprio umbigo. Isso aí atrapalha o desenvolvimento dele, igual você falou, mental, físico, porque ele tem que ter o desgaste já com o treinador, aí tem que chegar em casa e escolher o pai. E o conselho que eu dou, cara, é assim, ó. Eu vou falar pelo meu exemplo. Assista o jogo calado, cara. Isso. Assista o jogo calado. Perfeito. Veja as reações do seu filho Perfeito. quando ele erra, quando ele acerta. Apoia. É bonito demais quando você vê, se eu falo, quando eu vejo meus filhos jogando, é bonito demais você ver a reação quando ele faz uma cesta, É. quando ele Não faz tem uma boa preço, não, Vandão. defesa. Não Não tem tem. preço. Então, Não tem. assim, Um pai não tem vivam preço. isso e respeitem quando ele estiver bravo que perdeu, feliz porque ganhou, Uhum. porque jogou A mal. autocobrança, né, Vandão? Justamente, eles já vão ter a cobrança dele. Você chega e já dá Uhum. uma ali, fala, nossa, mas seu time não passa a bola. Pô, mas você podia ter pego aquela bola. Ah, o seu treinador trocou você na hora errada, ou fez aquilo. Gente, não é assim. Quem sente dentro do jogo, dentro aqui das quatro linhas, é o treinador, é os meninos, sabe? É o dia a dia. E o pai, assim, ele tem que chegar e falar assim, cara, o que que você acha? Não foi bem hoje? Não, eu errei isso e isso. O que que você tem que melhorar? Uau. Ah, vou melhorar. Pá. Então, vamos lá, cara. Você tem quadro, você tem treinador, você tem time e vamos pra cima. Trabalhar assim. Eu acho que o pai ele tem que ser ele tem que absorver, ele tem que receber a atenção do menino 220 e entregar 110 pra ele assim, Show. tranquilinho, sabe? Eu tô fazendo algo diferente aqui, ô TGZ, você entrou aí agora, vai lá no canal, pode fazer a pergunta que você quiser. O TGZeiro, é interessante esse nome, né? É um rapazinho, Vandal, que ele é muito bacana, eu sou fã dele também, eu falo, eu sou seu fã, eu sou seu fã, cara. E ele apoia as cabulosas, ele faz um trabalho maravilhoso. Ele entrou aqui agora, ó, bem-vindo, tá bom? Vai lá no Bem-vindo. canal do YouTube, é o mesmo nome do Instagram, @Flávio Head Trainer, ok? Aqui tá. Obrigado pelo apoio, TG. Então, ô Vandal, nesse cenário aí eu te faço uma pergunta, que é uma Sim. coisa que eu observei lá. E nesses momentos de pressão, assim, na sua opinião, o que que mais sustenta a emoção do jogador dentro em quadro? A fé, o foco, a família, enfim, ou algo mais diferente? Que você nessa balança, momentos de pressão, pressões diversas. Errei aquilo que você falou, acertei, o técnico cobrou, o pai gritou. O que você percebe que emocionalmente durante a sua carreira, nos dois níveis gostaria que você respondesse. Na sua carreira, o que te sustentava? E hoje, nesse cenário, você como professor técnico ali, que você viu os jogadores.
Isso nós vimos muito em Uberlândia. Né? Eu falo que Deu pressão. hoje Pá, a gente 50 a percebe... 50, 40 segundos para acabar. Sei lá, um Então, exemplo. hoje assim, hoje a gente... Quando você tá dentro da quadra, quando você joga, você é profissional, você tem que se, né, tem que se puxar, você tem que se virar, né? Porque não dá tempo de você ver isso aí. As emoções são suas, assim, muitas vezes você não consegue distinguir ela. Mas uma coisa que eu falo hoje é que o jogador treinado, ele não sente pressão, não. Ele Boa, não sente pressão. boa, boa. Se você treina todo dia, você entregou no seu treino tudo que você tinha que treinar, saiu meio exausto, treinou o que é certo, não é chegar e ficar lá jogando a bola aleatoriamente, fazendo drible que você não consegue. Fazer o que você faz, o feijão com arroz, né? Bem feito. O jogador treinado não sente pressão, não, cara. Você não tem o que, você não tem que desfocar, você não consegue. Você confia no que você fez, o que você treinou. Né? Então, assim, eu falo muito que quando eu. A câmera tá virada, Flávio. Peguei, virei aqui agora. Quando eu fazia uma semana boa de treino, eu tinha jogos bons. Quando eu treinava mais ou menos, eu falei assim, não, hoje não foi um treino tão, assim, não foi uma semana tão forte de treino. Aí o jogo não era tão bom. Vou deixar para você. E Que você põe assim, virado. Que aí eu te acompanhando. Né? o treinamento, ele faz você ficar preparado. Eu acho Perfeito. e hoje, né, eu falo assim, que muito mais hoje, você vive algo diferente hoje do esporte, que é a questão psicológica, Sim, mental do treinamento, sabe? sim, perfeito. Então, na minha época, eu não tinha tanto isso aí. Na minha época, a gente não tinha essa questão do treinamento mental para poder fazer. Você tinha que arrumar um jeito de concentrar e Vai nos. É interessante isso que você tá você falando. tinha que. Se vira, se Né, vira. você tinha que pensar, arrumar uma questão, você tinha que fazer assim. O que que eu vou fazer para que eu não perca meu foco no Entendi. jogo? Ah, beleza. Ah, vou dormir à tarde para jogar. O que eu vou fazer? Ah, vou jogar um videogame. Um Vou ter uma válvula pouquinho. de escape, né? O Qualquer. que vai me ajudar? Vou ler um livro. Ah, vou fazer uma meditação. Hoje, meditação, uma concentração. Hoje precisa muito disso. Hoje é necessário, porque o mundo está muito rápido, cara. As coisas estão muito rápido, estão muito aceleradas, e assim, e o acelerado atrapalha a concentração dos atletas hoje, entendeu? Eu vou compartilhar bem o tempo aqui, porque tem muito assunto, muita coisa que para perguntar. Eu vou te falar, na verdade, é uma sequência de lives que nós temos que fazer, viu? Porque a minha mente, eu tenho uma qualidade e um defeito ao mesmo tempo. O Jorge está aqui e deve ter observado isso já. Eu tenho muitos insights, assim. Eu estou aqui conversando, a minha mente já pipocou situações interessantes aqui. Mas Tô vamos lá. assistindo isso aqui. Uma pergunta que eu não te fiz, Mandão, ainda dentro desse cenário. Vou falar. Para quem não sabe e não assistiu o podcast 1, o Vandão foi da seleção brasileira. Você defendeu, foram 8 anos, né, Vandão? 8 anos, a base até Oito, adulto. só 8 anos só. E uma pergunta que eu não te fiz, eu queria ter feito. Qual foi o jogo mais marcante? O que realmente virou chave na sua carreira como atleta? E por quê? Para mim, virou chave assim, no profissionalismo ou na Mudou base? o que aleatório. Seja, aliás, vamos fazer nos dois. No seu início da carreira, que eu acho que isso é legal, principalmente para os jovens, né? Uhum. E depois como profissional. Olha, falar assim, a chave não teve uma virada de chave assim na minha formação, não, sabe? Foi Uhum. tudo muito rápido. Né? Tipo assim, comecei a jogar Ah, sim, você basquete, escalou, é verdade. Tô lembrando entendeu? aqui. Assim, foi muito rápido, assim. De repente eu tava jogando basquete profissional. De Mas, repente eu tava na seleção mineira. sim, Tipo assim, na base eu não lembro uma virada de chave. Eu sempre escutava assim, ó, continue treinando, vai isso é dedicando, inteligência emocional. vai Isso é fazendo, gestão que as coisas emocional. vão acontecendo. Você já tinha e não sabia, né, Vandão? Pois é. Não, eu Tecnicamente tive falando. pessoas também que me ajudaram nessa época também, né, cara, que me aconselhavam muito. E daí a gente trabalhou, a gente foi acontecendo rápido, né? Teve muitos jogos na base, Flávio, assim, não vou lembrar não, mas as coisas foram Sim. acontecendo assim. Cadê seu nome? Mas teve muitos jogos no profissional também, Uhum. que foram jogos que definiram. Jogos que eu às vezes nem lembrava, aí o cara fala, nossa, você lembra aquele jogo, sei o quê? Eu falei, é mesmo? Isso é que é legal, Eu né? fiz isso, né? Então, assim, os registros, eles são. O fã tá aí pra isso, tá, Vandão? O registro, eles têm os registros, né? E os registros, eles estão
fez na cabeça de um fã, de um cara Sim. que jogou contra você, Isso é maravilhoso. né? Assim, mas não teve uma virada de chave, não. Foi acontecendo, foi orgânico, Cabeçalmente. foi devagarzinho e tal, e a gente foi desenvolvendo isso aí. Agora, na seleção brasileira especificamente, teve algo que aconteceu pra você ali, pô, isso aqui foi marcante pra mim. Cara, a seleção brasileira já é marcante todos os Só de tempos, você né? pegar aquela amarelinha e Só de colocar. botar assim. Cara, a gente teve um torneio que a gente jogou contra a seleção argentina Hum. em 2004, que tinha Manu Ginóbili, tinha o Nocione, os caras da seleção argentina que foram campeões olímpicos no mesmo ano. Uau! Então, assim, a Essa gente eu não jogou sabia. e ganhou deles lá na Argentina Dentro da casa dos É, hermanos? a gente ganhou num torneio que era Uau! preparatório para as Olimpíadas, né? Uhum. E no mesmo ano, foi um mês antes das Olimpíadas, 2 meses antes das Olimpíadas, eles foram campeão olímpico, né? Então, assim, Cara, marcou uau! muito esses jogos, sim, todos os jogos da seleção foram jogos marcantes, assim, mas porque, né, tipo, joguei contra a Argentina, tinha Manu Ginóbili, tava na NBA, sabe? Então, assim, o Nocione NBA, jogava no Chicago Bulls, o Ginóbili no San Antonio Spurs, então, assim, Uau! para mim foi marcante, assim, marcar ele hoje. Assim, e não era só marcar um jogador, assim, marcar um astro que eu era fã, entendeu? Tipo assim, pô, Complicado isso. é, Tô aqui. todos os jogadores, assim, o Luiz Escola, que jogou da base, assim, a gente jogou muito contra na seleção na base, jogou na NBA. Então, assim, é, é muito legal. E assim, eu queria dar um adentro Sim. nessa questão A bola é sua, mano. de Tô aqui. seleção e atleta, né? Muitas vezes o menino, o atleta que está em formação, Sim. ele chega, ele já fica pensando lá na frente, fala assim, cara, eu quero ser o Steph Curry. Eu ouvi você falando uma frase dessa durante o jogo lá no Berlândia, que isso me marcou. Pois é, cara, tipo assim, eu vou ser Steph Curry, mas o Steph Curry passou pela base. Se você permitir, eu vou liberar aqui, tá? Assim, É uma bronca que você deu que eu achei então, tremendo. assim, se eles não pensarem na onde ele está ali, na formação dele inicial, nos fundamentos, ele não vai chegar lá. E Perfeito. assim, só que tem que pensar também que é muito rápido. É muito rápido. É. Hoje você tem 13, amanhã você tem 15 rapidinho, cara. Eu Tipo assim, você conversei fala isso com o assim. pai dos jogadores sobre isso. Como que a ascensão, como que a curva, ela é completamente ascendente E é é um rápida. foguete. Hoje, assim, Impressionante. não adianta você esperar muito. Fala assim, não, amanhã eu treino forte. Não, tem que treinar forte hoje. Uhum. Amanhã eu vou jogar melhor. Não, jogue hoje melhor. Sabe? Essa frase do Amanhã Cristiano eu Ronaldo vou. fala isso Justamente, todos sabe os assim, dias. é todos os dias. Eu falo assim, Impressionante. todo dia eu vou pro treino para dar o meu melhor treino. Perfeito. Se o atleta vai querer ou não treinar, aí eu não tenho como, né, que é a parte intrínseca dele, que ele vai falar assim, cara, a emoção, a vontade dele, eu não vou colocar dentro do coração dele. Eu posso tentar ali bombear, botar lenha ali do tempo inteiro, mas assim, a parte intrínseca ele não tem. Se ele não Entendeu? tiver no dia, não tem como fazer nada, entendeu? Então, assim, é muito rápido. Isso eu falo para os meninos que treinam comigo e falo pro meu filho, falo assim, cara, é muito rápido. Hoje você está sonhando, amanhã já é realidade. E se você não fizer com que esse sonho ele seja É real, né? real, que se você vai apalpar ele, vai chegar e falar assim, você não vai conseguir. Então você tem que fazer, durante esse sonho você tem que Fazer trabalhar. acontecer. Você tem que trabalhar. Show. Porque se você piscou, cara, já tá ali, opa, já tô ali no time adulto, já tô pegando camisa no time adulto, já tô em outro clube, já tô indo pra Europa. Eu falei assim, não, já foi. Eu, Então, assim, é pesado essa parte, assim, que muitos não entendem a velocidade eu que conversei isso com o acontece. pai, exatamente sobre isso. E aí, isso também vai ficar pro final, mas que bom que tá surgindo assim, que a gente vai fazendo as emendas aí e dá um sentido lógico. Que uma coisa, Vandão, que vou inverter o papel aqui. Se você tivesse, alguns aqui não sabem, eu sou treinador comportamental, gestão emocional, como diz Augusto Cury, né? Ele gosta de falar mais de gestão emocional e inteligência emocional. Eu também Uhum. entendo assim. E dois pontos interessantes. Você falou uma coisa que me deu um insight aqui muito legal. Quanto você julgava, nesse seu período, a inteligência emocional, ela estava começando a evoluir, crescer. Uhum. As pessoas começaram a entender a importância, a trabalhar o lado mental.
Mas vocês iam com os recursos que vocês tinham, em quadra e fora de quadra, Sim. e com a família, ok? Então vocês se viravam e resolviam os problemas. Eu tenho um sentimento hoje que ainda essa geração, a sua geração e a geração anterior, ela é mentalmente, ela é mais forte Sim. do que a geração de hoje ainda. A de hoje tem os recursos e as ferramentas próprias, mas Sim. não é. Porque o que vocês faziam e conseguiam, como você disse aí, pô, eu tô sentado vendo televisão, meu ídolo aqui, que joga o Chicago Bulls, fugiu o nome aqui, que você falou do argentino, e o cara, e no outro dia você tá na quadra marcando o cara. Quer dizer, é algo assim surreal. Se trouxer pro Surreal, futebol, você tá ali com o Cristiano Ronaldo, o Gabigol, o Messi, e de repente, vendo na televisão, você tá marcando no outro dia. Aonde eu quero chegar com isso? Para um jogador de base, ele tem todos os recursos. E ele pode ter acesso a esses recursos. E aí, de novo, entra a questão dos pais que devem orientar. E aonde eu. Por que eu estou falando? Aonde eu entro nessa história? A minha preocupação com a saúde mental, para minha vida, minha família, é que me trouxe para esse meio, sabe, Rondon? De ser psicanalista, hipnoterapeuta, coach, tal, PNL e hoje treinador comportamental. Uhum. E o que eu vejo agora é que se alguém me fizer uma pergunta no podcast, qualquer situação, qual que é a sua dica que você daria para qualquer jogador de esporte, qualquer atleta? Aí, até seus atletas aí, vai estar gravado, eles vão ouvir isso. Eu falei com esse pai ontem lá na quadra. Ontem era quinta, né? Quinta. Falei com ele o seguinte, olha, e dá o gancho que você acabou de falar. É muito rápido. Não é acíclico. É um ciclo que um processo muito, diria que, imprevisível. Sim. E ele tem um início, meio e fim. Muito Rápido. rápido. Então você tem um tiro curto, muitas vezes. E no bate-papo, ele fez algumas perguntas, eu falei com ele, olha, o que desde cedo, na escolinha, com que o pai e que os atletas lutam para isso, é gerar neste atleta uma mentalidade profissional. Ponto. Se o profissional gerar aquela mentalidade profissional de treinar todo dia, dedicar, o técnico falou, eu vou agarrar isso aqui, não sei, não dou conta, mas eu vou até terminar. Isso vai dar um corte bem legal. Olha essa frase, Jorge, que interessante. O Paulo Vieira, eu aprendi isso com ele também, achei isso magnífico. Não, isso aí você pode carregar e alfinetar isso dos seus atletas durante um bom tempo e pode ter certeza que vai dar uma viradinha de chave. É uma frase simples que diz o seguinte: treine até se tornar. Sim. Olha que forte isso. E tudo na vida. Ou seja, você se esforça, batalha, faz tudo até você se tornar o quê? Tornar o que você é. O aprendizado, Pronto. ele é pra vida inteira, né, cara? É Então, assim, eterno. se você parou de jogar, igual eu parei profissionalmente, se eu parasse de jogar lógico, não seguisse a carreira que eu tenho hoje, educador físico, treinador e tal, e eu não estudar para que eu possa melhorar também, sabe? Tá, Sim. estudar, ver vídeo, ler livro, ver treinadores consagrados já falando e o que que eles fizeram para poder ter o sucesso, a gente não. A gente estagna, a gente para. A gente fica Vandal, estagnado, entendeu? dentro da gestão emocional, e alguns cursos falam isso também, você se parece não com as 5, mas com as 6 pessoas nas quais você convive. E uma dica que eu daria para todo, e numa mentoria eu falo isso, inclusive agora eu fiz uma mentoria com o atleta, aliás, Jorge, segunda-feira aqui nós vamos ter um bate-papo muito legal que vai ser online com o jogador da Eslováquia. Essa você nem sabe. Legal. Ele é filho do Marcos Paulo do Cruzeiro. Então, quem estiver acompanhando aí, não perca, vai ser muito legal. Eu nem divulguei isso ainda, porque o objetivo ali é exatamente fazer uma surpresa para ele, que não posso falar que dá um spoiler aqui, mas ele vai gostar. Vai ser bem interessante. E eu quero entender esse cenário, como é que é do lado de lá do mundo também. Claro, com E vai ser certeza. bacana. Então, vamos voltar aqui. Um ponto que eu vejo assim realmente extremamente interessante é o atleta ele conseguir ter modelos. A nossa mente tem algo na neurociência, Manu, que é super interessante, que chama neuroplasticidade. O que é isso? Em tudo na sua vida, em qualquer área, principalmente no esporte, o seu cérebro tem a capacidade de
eu vou falar psico, tá? Mas seria adaptar. Psico-adaptar as situações. Então, a partir do momento que ele vai se adaptar a uma situação, você trouxe hoje de manhã cedo uma situação aqui que a gente vai abrir aqui, com relação ao Taurus, em que é difícil. Mas nesse momento aí entra a neuroplasticidade. É o quê? Diante do inevitável, Uhum. diante do imprevisível, diante daquilo que eu não tenho controle, se eu treinar o meu cérebro, eu consigo me adaptar rápido e aquele trauma, aquela dor, aquela dificuldade, ela não vai existir mais com tanta intensidade, não vai me Sim. atrapalhar. Então, é a neuroplasticidade para um atleta vem como? Qual é o caminho para trabalhar essa neuroplasticidade? Eu ter mentores. Então, todos os seus jogadores, é uma coisa que eu vou falar com eles ainda, eu vou ter essa oportunidade. É obrigatoriamente, você acabou de falar a dica aí, você ter 6 mentores. Uhum. E esses mentores que você acabou de falar, você lê, você busca informações e Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai copiar o que ele faz de errado. Sim. Não vou fazer. O que ele faz certo? O que ele alimenta? O que ele come? Blá, 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 blá. O que é bom, como diz o apóstolo Paulo, o que é bom eu retenho, o que é ruim eu jogo fora. Pronto. Por quê? Isso vai gerar uma neuroplasticidade no seu cérebro. Uhum. Você vai, dentro da mente sistêmica, nós falamos o seguinte: o ambiente, isso no futebol, qualquer esporte, o ambiente que você está realmente fala muito quem você é. As pessoas com quem você modela, e a palavra-chave aqui é modelar. Uhum. Então, cada atleta seu tem que passar a modelar. Ele acabou um treino, ele vai lá no YouTube, sei lá, a mídia que for, ele vai buscar aquilo que você ensinou, aquilo que foi feito, foi treinado, e às vezes, se for possível, ele até arruma um jeito de se gravar, alguém gravá-lo. Eu tenho uma coisa comigo, Vandão, que todo treino deveria ser gravado. Sim. Por quê? O atleta tem que chegar na casa dele, olhar e falar assim: Kobe Bryant faz isso. Fulano faz aquilo. Beltrano, Jordan fazia aquilo. Tá, deixa eu olhar como é que ele fazia. Pá, 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 pá. Assim. Uhum. O que eu estou fazendo errado? O que o Vandão ensinou? O que está me faltando? Ele vai modelando. Porque o cérebro, ele vai aprender com. Olha que interessante. Dentro da neuroplasticidade. Com movimentos, Uhum. com atitudes. Sim. E aí, o que é o legal da história? Vou fugir o nome aqui agora. Hilton. Papapá. Bom, eu não vou lembrar aqui agora, que infelizmente. Não sei se é Philip Hilton. Ele fala o seguinte: que pensamentos. Como é que é? Ah, isso. Pensamentos são desejos para um atleta. Esses desejos, eles são a semente. Uhum. Olha que interessante. O plantar são ações e atitudes. Uhum. E o colher é o resultado. Então, para tudo na sua vida, você pensou, então, ou seja, eu acabei de treinar, ok? Uhum. Quero fazer meu cérebro atingir uma neuroplasticidade bacana. Sim. Tá? Nós estamos entrando um pouco nessa parte que é um pouco teórica, um Claro, pouco não. chata, mas é só para poder desenhar um pouco o cenário. Então o jogador chegou na casa dele, viu o YouTube, viu o vídeo dele, ele acompanhou os mentores, pegou os 6 melhores e falou: Fulano faz assim, tá, beleza. Ele começa a gerar insights, ele começa a pensar. Isso vai fazer com que ele mude os hábitos, tenha novas ações, Sim. e lá atrás já nasceu o desejo. Eu desejo ser um atleta, eu quero. Uhum. Nós falamos sobre a curva, que é muito rápida, né? Uhum. Então ele vai ter o quê? Os desejos, dentro dele já existe isso, tá? Só que é o ponto legal. Ele vai começar a projetar metas e objetivos para colher resultados. Uhum. E aí essa neuroplasticidade vai gerar nele resultados. O que eu quero dizer com isso tudo? Vamos bater tudo no liquidificador aqui. É que sem ele treinar, ele exercendo a neuroplasticidade, que é copiar, é modelar, eu repito essa palavra, modelar Uhum. os melhores, que eles fazem de bom, e descartar o que é ruim, Uhum. vai gerar no cérebro dele crenças, que aí é da parte do coach, né? Crenças que vão levá-lo a outro nível. Sim. Onde eu quero chegar com isso tudo? Sem treinar, ele já está um ponto à frente dos outros. Sim. Entende? É assim, nisso aí eu falo muito pros meninos que mentalizem o jogo, mentalizem o treino. Se você tá Isso. dentro do ônibus indo treinar, Perfeito. fecha o olho ali, ó, e mentalize o que você vai fazer no treino, mentalize a movimentação que foi feita para tal jogo, a defesa que foi criada e
e eu falo assim, vocês não podem esquecer de um dia pro outro, não, cara. Isso aí. O que eu treinei hoje, vocês não podem esquecer amanhã, não. Aí que entra a neuroplasticidade. Então, O assim, cérebro treinado, ele não deixa isso acontecer. é o que mais acontece, Flávio. Isso. Isso aí você pode falar com todos os treinadores hoje da base que tem jogador que esquece. Aí eu vou te Você entregar uma aqui, você dá um tá? treino na segunda, na terça, você fala assim, ó, vamos fazer a jogada que nós treinamos ontem. E os meninos ficam assim, cri, cri, cri. Aí, O que segura um aconteceu? pouquinho, não perca o raciocínio, que eu vou te entregar um ouro aqui agora. Muito legal, que só fala em mentoria. Olha que interessante isso. Por que que eu faço no treino e na quadra eu não consigo realizar? Eis a resposta. Neuroplasticidade. Um dos pontos. Vai, Sim. continua, por favor. Então, assim, é praticamente isso, cara. Então, a gente tem que. Hoje, a sua área hoje dentro do esporte, ela tem que ser muito valorizada. Sim. Tem que ter um treinador da neurociência, tem que estar junto com os atletas, tem que entender a cabeça dos atletas hoje, mais do que na minha época, cara. Na minha época era tiro, porrada e bomba, né? E hoje não, hoje assim, eu falo muito, a galera é muito soft, muito Nutella, né? O Bernardinho fala isso, né? A galera assim, a mente é muito, Bernardinho, muito palestrante. geleia, sabe? Dodói. Na época chamava Dodói. Isso, então assim, aí tem que trabalhar a mente, cara. Senão não adianta, cara. Nós também, treinadores, também temos que trabalhar, porque a gente trabalha com atletas diferentes, diferentes Perfis perfis, né? comportamentais. Diferentes, assim, tem aquele que se você gritar ele vai ficar retraído, Isso tem aí. aquele que se você não incentivá-lo todo dia, ele não vai render. Então assim, e é uma coisa que eu Presta falo atenção assim, nisso, hein, pessoal, que o não falou, hein? Presta atenção nessa deixa aí. é uma coisa que a gente não aprende, não, cara. A Sim. gente tem que. O treinador, muitas vezes, né? A gente, lógico, tem os cursos, a Não gente se vai ensina, né, aprendendo. Vandão? Isso, né? A gente tem que ir aprendendo Já na tá nos planos. prática, tem que conhecer o menino, tem que ir devagarzinho, sabe? Eu falo que da mesma forma que eu bato, que eu xingo, que eu dou esporro, que eu chamo ele na chincha, eu vou lá e abraço, vou lá e beijo, Acolhe. vou lá e falo assim, cara, o que você Perfeito. tá precisando, cara? Eu Muito tô te bom você falando falar isso pra sobre você isso. melhorar, entendeu? Então, assim, Muito bom. não é só porrada aqui, não. Você não pode dar porrada só, não, cara. Não funciona. Ainda mais num lado meu, que eu pego os atletas pra formar mesmo, pra Sim. ensiná-los a jogar basquete. Aliás, esse é o seu grande diferencial, né, Vandão? Sério, eu não pego Bom você menino, falar assim, isso. tem muito, lógico, os clubes também os clubes todos fazem isso. Hoje nós somos um dos clubes aqui da região de BH, metropolitana. Muitos fazem isso, mas eu tenho que pegar um jogador que talvez que não tem tanta qualidade e ir forjando ele ali devagarzinho. E acredito assim que ele tem que ser forjado não só técnica e Sim. taticamente, com as habilidades, com o físico, com a musculação, com o treino de bola, mas a mental também, sabe? Então assim, Sem dúvida. por isso que hoje, né, hoje a gente está nessa parceria, num trabalho Sim. aí, você está no Contagem Taos com a gente aí, é algo que eu quero não só pro resto dessa temporada, desse ano, mas os próximos anos, desde a base até Isso o é muito adulto sério, que a gente Vandão. sonha Isso é muito sério. continuar tendo, trabalhar a mente, cara. Porque assim, tem jogador que tem. Hoje, você pegar no basquete profissional, você vê vários atletas hoje eles colocam aberto na rede deles, no Instagram e tal, a rotina que eles têm. Uhum. Né? E você vê que os atletas são diferenciados, a rotina, a hora que acorda, o que ele Perfeito, faz, perfeito. o que ele Os come. diferenciados têm algo mais. Que Mas, eles assim, fazem que os outros não fazem. mas é uma rotina, cara. Perfeito. Você tem que fazer todo dia. O atleta ele tem que criar uma rotina de Isso. vida. Sabe? O menino que não Olha é a profissional neuroplasticidade aí. hoje, pois é. O cérebro É vai se acordar- adaptar a uma rotina. Justamente. É acordar no horário. E Ah, dá sabe, resultado? Sim, dá dá resultado no final. Vai Se dar acordar de manhã, pô, que hora que eu tenho que acordar pra ir pra Muito aula? bom você 6 horas falar da manhã, isso. 5h30? Acordar. O Isso que dá que um eu faço? perfeito Vou fazer minha corte. oração, vou arrumar minha cama, vou escovar dente, vou tomar um café, vou, sei lá. Cara, ele tem que ter uma rotina até o final do dia dele. Eu, assim, a minha esposa fala que eu sou. Eu não pode me tirar da minha rotina, porque eu fico bravo. Seu perfil comportamental Justamente, eu acordo no horário, se eu tenho assim, no meio da tarde, você fala assim, Vandal, não sei o que, tem que fazer isso. Eu falei assim, não não tá no meu. Não tá, Lembra que eu falei não com tá você seu programado no meu perfil dia. comportamental? Aham. É. Não, É isso. não tá programado no meu dia. É isso. Então, assim, se você quer que eu programe meu dia, É, me fala um dia antes.
Falar assim, Vandão, tal hora você tem que fazer tal coisa. Vão fazer isso 2 horas da tarde? Vamos. Sim. Entendeu? Quando é Que quebrado assim, interessante. Que interessante. parece que eu tô assim, nossa, mas o que aconteceu? Não, vamos ir, mas não vai ser do jeito que eu. Sim. É agenda Você mesmo. organiza o cérebro. Eu tenho minha organização, Incrível cara. você falar isso, sabe por quê? Vou dar um spoiler aqui, que eu comentei com você sobre o só para o pessoal que entender, gente, como eu disse que eu sou neurotreinador, sou mentor de atletas, eu admiro muito o trabalho do Vandão, do Contágio e tal, o que ocorre, que você faz lá, Vandão, de coração mesmo, tá? E eu vou ir lá, junto com o conhecimento que eu tenho dentro da neurociência, que eu também tenho adquirido. A minha neuroplasticidade ela é trabalhada todos os dias na minha vida, em tudo. Uhum. Eu vou tentar ajudar esses atletas. Como eu digo sempre, a gente não promete solução, não promete nada além daquilo que eles podem entregar, Sim, que todo técnico faz. sim. E nesse cenário, uma das coisas que vale, e aí vai uma entrega aqui também, que acho que se fizer um podcast e não tiver entrega, ou live, seja o que for, para mim, se não tiver entrega, não valeu de nada. O ponto o que ocorre? Se você está trabalhando a mente de um atleta e você não consegue entender como é que ele opera, o modus operandi dele, a coisa não rola. E uma das coisas que em qualquer esporte se aplica é qual é o perfil comportamental desse atleta? Qual é o perfil comportamental do técnico? Quando você me falou do seu perfil, é interessante que sem fazer teste nenhum, eu consigo cravar seu perfil sem medo de errar. Porque a ciência não tem como. A ciência Uhum. enfim, é a fé, claro, em tudo na nossa vida, é o espiritual, mas a ciência ela é exata. E é claro que existe uma pequena margem de transição de perfis, né? Mas você tem o tubarão, o águia, o lobo e o gato. E o gato e o lobo, ele precisa de perfis, mais o lobo, ele precisa de planejamento. Se Uhum. você tira do planejamento, ele atrapalha o dia dele, Atrapalha o dia. mexe no emocional dele e o Uhum. rendimento cai e dá tensão e dá estresse. Já o gato e o tubarão, Tá vendo? principalmente o tubarão, ele é o seguinte, eu preciso de desafio, Vandão. O que você vai falar? Eu tenho um desafio para você hoje. Você vai acertar de costas essa cesta aqui. 3 cestas. Você sai da quadra assim. Esse atleta precisa disso. Uhum. Já o gatinho, que é mansinho, tranquilinho, ele é o tipo de perfil que ele... Ô, Joãozinho, pega a bola, vai lá. Uhum. Você acabou de treinar, você errou todas de 3 hoje, você vai treinar 100 vezes. Se você não ir lá e falar com ele que é para fazer, ele não faz. Olha, você tem que parar de comer doce, você tem que sair do celular, você tem que dormir mais cedo. Se você não pegar na mãozinha e levar, não vai. Sim. Entende? Então, por isso que esse perfil comportamental, se entender o atleta, como que ele opera, como que ele se comunica, qual que é o canal de comunicação dele, é fundamental. Uhum. Porque é aquilo que você falou, você vai saber dar a bronca na intensidade certa, Sim. né? No tempo certo. E aí, fechando esse raciocínio aqui, e é isso é uma das coisas que nós queremos trabalhar. Ou seja, vamos concluir essa história aqui. Quando você consegue mapear, pensa bem, você tem 24 atletas. 20. 20, isso. Na minha categoria. 20 atletas da sua categoria. Então vamos pegar o adulto. Olha que interessante. Vamos pegar o adulto que o América jogou agora, que foi bem, né? Chegou aí na semifinal, né? A gente chegou na final. Chegou na final, Né? perdão. E ficou em Mas o segundo. adulto, Com um jogaço, o adulto eu não passo o dia com ele, né? Ah, tá. A base que eu Entendi. passo a semana inteira. O adulto a gente teve poucos treinos para poder Você jogar só essa apoiou por competição. enquanto? A gente treinou poucos treinos e fomos para que é um time em formação ainda, né? Entendi. Vamos pegar esse adulto só como exemplo, tá? Tá. E aí você pode pegar o Towers em paralelo. Então, quando você tem os perfis desses atletas, fica mais fácil de você Sim. gerir. Então, Vandão, tá aqui. Você vai, como você disse, você pegou jogadores. Na época do futebol, o brincava falava assim: fizemos junto e vão, né? Juntamos jogadores ali, formamos time e vamos jogar um campeonato. Sim. Mas quando você tem um perfil, olha que interessante, o perfil na mão, eu viro pra você e falo assim: Vandão, tá aqui, ó. Esse aqui é o perfil do fulano, do Beltrano, Ciclano. Você leu aquele perfil ali, você já sabe como que você vai reagir com aquele atleta. Ó, olha que insight legal. Você vai saber como que você vai comunicar com aquele atleta. Esse aqui não tem jeito. Se eu gritar com ele, ele vai travar. Sim. Em campo, ele vai... Acabou. Esse outro aqui eu preciso... Vai, cara, vai! E o outro ali, isso aí e tal. Cada perfil. É isso pro adulto. Aí vamos pro Towers então Pra agora. base.
Quando você começa a mapear isso, e olha o ponto interessante aqui, hein? Todos os dias você já sabe. E aquele cara, e você vai perceber isso, é repetitivo. Aham. São comportamentos repetitivos. Lembra-se o que o Hilton falou sobre plantar, semear, resultado e colher? Aham. É isso. Essa neuroplasticidade são comportamentos repetitivos. E lá no final dos ovos, não vou entrar nessa área aqui agora não, geram crenças. E essas crenças que vão limitá-lo, ou vão regular, ou Sim. vão ser crenças de avanço. E, É, entendeu? E a- crenças isso fortalecedoras. aí, você falou assim que você Pegou? falou certo. A crença, ela pode ser limitadora Exatamente. ou pode ser positiva. Reguladora Isso, ou pode ser positiva que vai jogar ele pra e cima, pode ser né? de avanço. Né, assim, o atleta, aquele que quer ser profissional, aquele que quer viver do basquete, ele fala o dia inteiro. É isso aí. Eu E aí, falo pelo meu filho. boa, O Felipe, ele fala o dia inteiro. Ele fala o dia inteiro. Eu quero isso, eu é quero o perfil aquilo e dele. tal. É de cara eu Eu falo vou com você. ir. Ele é um águia com tubarão misturado. Ele, O perfil ele dele. quer Você o tem que tempo conhecer. inteiro, ele quer o Tá vendo tempo que inteiro. interessante? Eu, quando eu era mais novo, eu também queria, sabe? Eu ficava o tempo inteiro pensando em basquete e tal. Né? Então, assim, e ver o jogador hoje, né? Ver os meninos que tem lá hoje, lá, assim. Eu vou direto, assim, quando eu não consigo entender eles dentro da quadra, eu vou no pai ou na mãe, ligo, converso, falo, "Pô, o que tá acontecendo com fulano? Eu acho que você tem Muito que bom. levar ele, fazer um teste de alguma coisa, déficit de atenção, alguma coisa, assim. Como é que tá na escola? E esse approach, cara, que tem entre o treinador, assim, Sim. não é uma liberdade que eu vou dar pro pai para ele poder vir cobrar o meu trabalho ou vice-versa, né? Mas é para entender a questão pela preocupação com a saúde dele mesmo, com a saúde. Porque se eu tenho um atleta e ele não me entrega o que eu tô querendo dele, eu não vou ter condição de jogar com Sim. ele, ele não vai me entregar o que eu peço para ele, Sim. para ganhar um jogo, para estar dentro da quadra, entendeu? Para estar na Sim. equipe, então eu tenho que entender. Sim. Isso é muito importante para mim, sabe? Isso na base. No Fundamental. adulto, não é assim, não. No adulto, cara, os caras já são cabeça formada. Uhum. Os caras já são casados, têm família, namorada, já tá ali ganhando dinheiro deles, profissionais, né? Hoje, assim, Sim. você tem que cobrar mesmo. Aí você só Sim. vai cobrar a parte do resultado. Sim. Você Perfeito. quer o Que é resultado, a você vida quer do técnico. A vida do justamente, técnico cara. é essa. Não tem Né? como Então, fugir assim, quer disso. resultado. Eu vou viver de resultado. Né? Se hoje, né, se eu fosse um treinador de uma equipe adulta aí jogando um campeonato brasileiro e tal, eu preciso de resultado. Sim. Eu preciso estar ali com o tempo Seja inteiro curto, médio ou cobrando, longo prazo, mas o resultado. justamente, entendeu? Então, assim, eu preciso. Eu não vou ter tempo de querer entender, de chegar para ele e falar assim: ó, pô, o que que tá pegando e tal. Igual na base eu tenho tempo de fazer isso. Aí, mais uma vez, entra o seu trabalho. O trabalho do treinador, do head trainer, que vai fazer esse trabalho. Hoje a NBA tem isso. Sim. Hoje, assim, Você adiantou um ponto aí na importantíssimo. A Europa gente já tem pode isso. mergulhar nisso aí já. Na Europa tem isso, sabe? Então, Uhum. assim, o trabalho do técnico é dentro da quadra. Tem o preparador físico, tem o treinamento, o preparador mental, tem o fisioterapeuta, tem o médico, tem o massagista, tem tudo ali, tem o treinador, ele vai fazer o trabalho dele, vai cobrar ele dentro da quadra. Bondão, nós Né? temos ainda uma meia hora, correto, produção? Uma meia hora aí, né? E aí eu vou fazer um pit stop aqui. Eu só queria só concluir esse ponto do raciocínio do trabalho mental. Aliás, você pode continuar, tá vendo? Não? Porque aí nós Aham. vamos dar um link em outros assuntos. Que só quero voltar um pouquinho aqui. Então, quando você conhece o perfil, e aí sim, ocorre esse trabalho mental, e aí eu quero destacar dois pontos aqui. O trabalho mental é do atleta, entendeu? Qualquer. Aliás, é fundamental que todo time devia ter um psicólogo. Sim, também Porque acho. o processo psicológico, ele é terapêutico. Sim. Ele é pós-quadra, é pré-competição, competição e pós-competição. Eu diria para você que está nos dois extremos. Pré, Uhum. tá? Do dia a dia e pós. Sim. Coleta de resultados, o que eu fiz errado. E esse cara vai ajudar o profissional a entender. Então, todo time deveria ter um psicólogo, tá? Ou um psicanalista. Isso aí, para mim, é premissa para cuidar da saúde mental. O que um treinador mental faz, um treinador de atleta, no meu caso, mentor, é simplesmente o seguinte: buscar os recursos, as ferramentas, as práticas, as técnicas e entregar para esse aluno, para esse atleta e falar com ele assim, cara, a bola tá contigo, toma, passei. Uhum. Vai em direção à cesta e arrebenta.
É com ele, porque nós não vamos conseguir mudar e falar assim, agora vai ser campeão. Eu até comentei com esse pai foi pai do, fugiu o nome Do aquele. Ataíde. Isso. Você pode ter certeza que ninguém, eu nunca vou prometer nada para ninguém, nem, e eu acredito que o Vandão também não faz isso. De prometer título, prometer isso, porque é fora de lógica, é fora do domínio. Sim. Nós temos uma meta, um objetivo, mas é o atleta. Quando o atleta entende que eu preciso de neuroplasticidade, eu preciso fortalecer as minhas crenças, eliminar crenças, criar novas crenças, Sim. criar hábito, criar rotina e ter essa mentalidade, Sim. show de bola. Eu preciso operar no meu perfil e aí vem um ponto interessante para concluir. Esses perfis comportamentais, Vandão, sabe o que é interessante? E aí que é um ponto do trabalho. Você trabalhar o perfil comportamental desse atleta para ele conseguir operar também em outros perfis. Sim. Para ele adquirir um pouquinho do tubarão da águia. Flávio, por que essa história de tubarão, águia e tudo? É porque isso é neurociência. Isso foi definido lá atrás pela psicologia. São perfis comportamentais comuns a todos, em tudo. Uhum. Eu tenho o meu, você tem o seu, o Jorge tem o dele, os técnicos, os jogadores. Isso você vê nitidamente. Então, quando você conhece isso, trabalha todo dia você vai ver seu jogador, todo dia. Você me relatou alguns jogadores, ó, esse aqui é assim, esse aqui é assado. E quando nós estamos falando disso aqui, nós estamos falando exatamente da personalidade. Né? Nós não estamos aqui criticando A ou B, C, longe disso. Para que nenhum pai aí se sinta, ai meu Deus, falou disso. Não, não é isso. É entender a cabeça dos atletas para saber como que nós vamos ajudá-los. E aí, Vandal, esse trabalho é sempre feito em conjunto. Então, poxa, mas peraí, você vai ficar pondo jogadores lá para ficar falando 2x2, vermelho, amarelo, riscando e tudo, sem sentido? Não. É que eu falei, tem uma neuroplasticidade aí. Sim. Você vai estar estimulando áreas do cérebro, e aí que vem a sacada. Quando você estimula áreas do cérebro. Como eu disse, esse atleta assistiu o vídeo, sabia ter os mentores, se parecer com as 6 pessoas. Quando o atleta começa a entender que essas engrenagens girando vai gerar algo dentro dele, ele acreditar nisso, Sim. começa a dar resultado. Eu falo muito Resultado para a vida, Rondão. É aí que eu queria chegar, para a vida dele. Sim. Vou esquecer atleta, mas para a vida do cara. Mas há um tempo atrás eu fiz um curso, né, do Cambrai, que você conheceu lá em Uberlândia, jogando para valer. E ele levantou uma estatística no curso que foi muito interessante, que ele falou que tinha uma porcentagem de atletas da NFL, né, do futebol americano, que após 5 anos de aposentei, ele aposentou, depois de 5 anos ele quebra. Ele entra em falência. Isso. Ele não tem, tem dinheiro, isso. Não tem mais. E sim, ganha milhões, né? Na NBA também tem a porcentagem, futebol tem a porcentagem. E por quê, né? Aí você pensa, por que esses caras fizeram isso? Né? Tem o percentual lá deles lá. Porque acredito muito nessa questão aí, cara. Hoje você tá falando aí da questão da cabeça, do trabalhar mental. Fala, cara, se hoje eu ganho, exemplo, o cara ganha milhões aí ele para de jogar, ou ganha pouco, ou pode ganhar menos, sabe? Da carreira dele ali, fez uma coisinha, comprou um negócio e tal. Só que ele não diminui o padrão de vida dele. Isso aí. Por medo de falar assim, cara, esse cara não hoje... tem um mentor financeiro. Não tem um mentor financeiro. E outra... Não tem um consultor, não tem um... Ele tem a vergonha de falar assim, não, hoje eu andava de Mercedes, hoje eu vou andar de um carrinho mais econômico aqui. Ele não diminui, porque o padrão de vida dele continua, ele perde dinheiro, acabou. Tem um carrinho 1000 aí, tá tudo certo. Justamente. E outra coisa também é a questão que o falar pro atleta assim, cara, você pode jogar, você pode ser profissional, você pode ganhar dinheiro, mas você pode estudar também. Isso. Foi bom você falar desse assunto, você pode passando batido. Você pode estudar também. O plano B. Nossa, não aguento mais estudar. Mas, cara, estuda, termina. Vai, cara, assim, terminou o 3º ano, vai fazendo a faculdade aos poucos. Vai chegando, hoje tem o EAD, hoje tem vários cursos, hoje você... Cara, eu gosto de educação física, eu gosto de fisioterapia, pô, nesse clube que eu tô hoje eu consigo ter o gapzinho ali de fazer minhas atividades, fazer minhas provas, não vai deixar. Cara, você acorda, você treina 2 vezes por dia no profissional, por exemplo. Vai ter que descansar tarde, a cobrança é pesada, não sei, mas, cara, eu te garanto que você tem 1 horinha ali, em vez de você ficar ali no celular vendo TikTok, você fala assim, cara, vou ver aqui as matérias que eu tenho aqui hoje, que eu fiz, vou fazer
meia matéria, amanhã eu termino. Aí que você vai fazendo, cara, é um pouquinho todo dia. Você sabe que. Aí você me lembrou de Paulo Vieira, que é o meu coach, o meu mentor também. Ele fala o seguinte: e aí foi bom você dar esse gancho aí, que você rolou a bola pra mim, eu matei no peito aqui. Aliás, você mandou a bola pra mim, eu de Chutou de três, três. de três. Chutei e eu fechado. Olha que frase interessante. Isso dá um corte bacana. Que fala o seguinte: ó, as pessoas querem grandes resultados com mínimo de esforço. Sim, Não tem como. Não, não dá match, não vai funcionar. não vai. E aí ele emenda falando, são os pequenos resultados, as pequenas ações, de novo. Ações que Vamos geram lá. As pequenas ações, neuroplasticidade, é que vão gerar resultados surpreendentes no final. surpreendentes. É isso mesmo. E aí, voltando para o coach, você pensa, transforma esse pensamento numa ação, você tem uma atitude diferente. Olha que legal, uma atitude diferente. Essa atitude vai te levar a uma coisa chamada hábitos, Sim, bons hábitos. Eu hábitos. costumo brincar que tem um habitômetro, que é um aparelhinho que vai medir seus hábitos. Isso é Sim, uma dica legal sim. para as pessoas começarem todo dia a marcar os hábitos dela e saber Uhum, aonde eu melhorei, sim, aonde eu piorei e o que, que eu tenho que melhorar. Vai criar os hábitos. Esses hábitos vão gerar, olha que incrível, sentimentos. Esses sentimentos vão gerar também, em paralelo, novas ações, uhum, novas atitudes, e aí a gente continua. Vai mexer com as suas emoções, sim, que vai mexer de novo com o seu sentimento, que vai alterar suas emoções, e lá no final vão gerar novas crenças. sim. E aí, de novo, crenças reguladoras, limitadoras, fortalecedoras e Uhum. crenças de avanço. Eu, E isso eleva o seu nível mental, sim. sua saúde. Eu falo pros meninos assim, Forte isso, falo né? assim, eu treinava muito arremesso, chutava muitas bolas, tal, não sei o quê. Eu tinha tempo, porque eu já era profissional e tal, a quadra tava pra mim. Chegava É antes, sua chegava vida, né, depois, Vandão? Sua vida. Hoje, assim, eu falo, cara, você vai chegar na quadra. Você chegou lá, a gente tem um ginásio, chega, cara, eu vou chutar 50 bolas hoje, 100 bolas hoje. Eu mais um. Pá, chutei 100 bolas, chutamos 100 bolas. Hoje. Amanhã, eu vou chegar, vou chutar mais 100. Isso. No outro dia, mais 100. Outro mais 100. Exemplo, tá só de 100, 100. Sim, sim. Quando eu cheguei no final de semana, no último dia da semana, eu chutei 500 bolas. Opa, foi bom. Eu não sei só 100. Sim. Então, assim, acumulou 100, 100, 100. Eu não preciso chutar O 500. cérebro precisa Eu disso. não preciso chutar 500 bolas na primeira, ali agora. Eu chutava 500, 300, 400 bolas todo dia, até chegou até 1.000 e tantas bolas por dia, assim, chutava. Mas assim, Desculpa. é, ele vai acumulando. Aí eu falo, no acúmulo, você fez 500 bolas, cara, na semana Uhum. inteira. Ah, semana que vem eu vou chutar 110. O quê? Você já vem fazendo 100, 500 bolas na semana. Na outra semana mais 500. Aí quando você chegar no 110, falar só, vou chutar 110, vai ser rapidinho 100, porque você já tá treinando. Você já tá treinado. Seu cérebro já acostuma. Não, é, o seu movimento, sua mecânica, seu cérebro, Sim. seu corpo para sair para arremesso. Acho que tem 110. Porra, daqui 2 semanas de novo, eu vou para 130. Perfeito. E vai ser mais rápido. Você fala assim, não, eu vou chutar 500 bolas agora, depois do treino. Cara, é muito rápido, cara. Porque você já treina todo dia, então você vai chutar. Você, pô, chutei 50, não errei nenhuma. Ó, que Uhum. legal. Vou voltar de novo. 50, não errei de um. Pô, meti 100 bolas seguidas. Pô, que isso, cara? Isso não é. Tá errado. Não, não tá errado, não. Você tá treinado. Tá É treinando. diferente. Vou chutar lance livre. Cérebro treinado dá resultado. Justamente, vou treinar lance Ponto. livre, cara. Eu tenho que chutar 10, 15, 20, Isso. 30, 50 sem errar. 100. Aí vem. Você bota a pressão. Sim. Você só vai embora depois que você chutar 10 seguidos. Isso. Olha o perfil aí. Aí o menino começa a errar. Errar. Aí no que tá errando, É o gatinho. no que É tá o gatinho. O errando, gatinho fica assim. sim, não, mas eu tô falando assim, tá É. errando, ele vai Sim. continuar errando, Sim. porque ele botou a pressão em cima dele. Isso. Em vez de ele, não, beleza, vou pegar aqui, vou matar três. Bora. Tô indo embora. Tô Esse, treinado, esse é o águia. tô treinado. Esse é o Então, assim, tubarão. são os perfis, mas isso aí você coloca no atleta, no que você tá treinando ali, a pressão dele, Isso aí, entendeu? isso aí. Vale pra todos. Cara, Eu só tô você só vai pegando. embora. Você tá falando, eu tô capturando os exemplos aqui, julgando o perfil Eu no minha falo, ó, história. tô de boa, tenho a tarde inteira aqui, ó, a noite inteira, pode ficar tranquilo, chuta 10 aí. Como diria o Mete. povo interior, a querência, né? Eu quero. Aí tem aquele que faz, tem aquele que vai se sentir pressionado, aquele que não vai conseguir. Aí você vai adaptando, né? Isso aí é. E é interessante, Vandão, aí, para concluir essa parte aí, que nós vamos entrar na parte aí que
que é a curiosidade que nós falamos no início, que é a parte fundamental também, que aqui está sendo legal porque é um bate-papo. A gente não estão preocupados aqui O com Miguel entrou aí. detalhes. E aí, Miguel? Ah, legal, isso aí. Pode ir lá no YouTube, Miguel. Se quiser perguntar aí, tem seu pai aí para perguntar à vontade. Põe ele na saia justa aí, por favor. Boa. Mas, então, mano, você está pegando esses exemplos aí, eu tô aqui fazendo essa brincadeira de perfis comportamentais e, sob pressão, como que esses caras agem? Agem assim, entendeu? Uhum. E aí, o que ocorre, mano? Quando o cara começa a ter esse trabalho todo dia, tem uma coisa, só para ficar claro aqui, a questão da neuroplasticidade, tá? O seu cérebro, ele tem um processo Uhum. neural que é chamado de sinapse. Quando você começa a ter estímulos, o Paulo Vieira fala, imagina um salvendo aquele sonrisal, tss, o seu cérebro faz isso. Tss. Uhum. Aí mais estímulos, tss, mais estímulos, tss, 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 e aí vai. Então o cérebro precisa disso. Quanto mais estímulos, mais sinapses neurais. Uhum. Quanto mais sinapses neurais, mais conexões. Sim. Quanto mais conexões, mais o cérebro forte, mais irrigamento do cérebro. Quer ver uma coisa que muitas pessoas não sabem? E é importante para o atleta? A fé é comprovada hoje cientificamente que a fé é completamente neurocientífica. É completamente blindado pela neurociência. Quando um atleta ele faz sua oração de acordo com a crença dele, seja cristão, seja o que ele for, ele exerce a espiritualidade dele, antes do jogo, por isso que a tal da oração antes do jogo é importante. As pessoas perguntam, mas isso é uma coisa lá atrás. Uhum. Foi feita, foi Ctrl-C, Ctrl-V, e alguns não sabem nem por que acontece isso. Mas a fé antes do jogo, e aqui vai a sacada, a entrega depois do jogo, é fundamental. Para quê? Para causar oxigenação no cérebro. Que isso vai trazer a pessoa a ter um nível de abrir o entendimento de pós-jogo, tá? E antes de jogo, de iniciar um treinamento, o jogo, seja o que for, a competição que for, quando ele realiza a oração, olha que incrível. Hoje a neurociência comprova que o cérebro dele expande. Uhum. Olha que incrível isso. Ele aumenta de tamanho, porque dobra 5 a 10 vezes mais o nível de oxigenação do cérebro. Que legal. Quando você ora. Uhum. Então eu vou começar um jogo aqui, tô tenso, tô nervoso. Deus me ajuda. Eu sou outra pessoa. O meu cérebro tem outro pensamento. Eu vou conseguir entender melhor, enxergar melhor, sentir. Todos os meus sinestésicos vão ser diferentes. A fala, a audição, o olfato, tudo. Sim. E incrível isso, né? Por que eu estou dando esse toque? É só para lembrar os atletas, o pessoal que está ouvindo o Vandão, a importância que tem de exercer a fé. De você ter uma igreja, você ter um discipulado com o seu pastor, com o seu padre, seja o que for. Sim. Você ter uma pessoa que vai cuidar, você ler a Bíblia, você ler o livro positivo, sei lá, aquilo que você crê, mas você exercer. Tanto é importante o físico, o mental, o técnico, o tático, quanto o espiritual. Vou te fazer uma pergunta. Quanto a conexão com os pais, a vivência no dia a dia. Você como cristão né, a gente é amigo e tudo, qual que é o livro da Bíblia que você indicaria para o atleta? Cara, eu vou falar da minha vida, tá? A Bíblia Eu falo com você aqui, eu tô até arrepiando. Ó. Qual o livro que você indica para o atleta Tá. que fala assim, cara, Paulo Gostei foi da um pergunta, atleta, não gostei foi? da pergunta. Paulo era um atleta de Sim, Cristo, né? inclusive ele Paulo... falava, o exercício físico é muito bom, mas de nada serve. Olha que incrível que ele falava. Pois é, Sério. é contraditório. De Na nada época. serve. Só que quando ele falava isso, tá dizendo o seguinte: não adianta você treinar, Uhum. se você não trabalhar a fé, o Uhum. espiritual. E trabalhar o espiritual passa pela alimentação, Uhum. sono, blá, 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 blá. Por aí vai. Olha, interessante. Qual livro que você indicaria Vamos lá. da Bíblia? Eu diria para você o seguinte: eu teria duas formas de responder isso. Pega aí, galera, ó. Primeiro, a Bíblia inteira. Sim. Eu poderia falar isso. É o básico, mas eu vou naquilo que que dá resultado, tá? Primeiro, Vandão, eu ficaria com Provérbios. Provérbios. Por quê? É o livro dos sábios. É o livro que dá conhecimento e sabedoria. Provérbios, Êxodos também faz um link com Provérbios. Êxodo 20, alguma coisa, fugiu que agora. Mas o Provérbios 4, 7, tem uma passagem que fala o seguinte: guardei a tua palavra, olha que interessante, hein? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a palavra no teu coração, ou seja, guarda, Os ensinamentos. aprenda todos os dias, vou trazer uma linguagem mais simples aqui, tá?
Busque o entendimento, busque o conhecimento com todas as suas forças, com tudo que tens, com tudo que possuis, para que você cresça e prolongue os seus dias aqui na Terra. Ou seja, esse jovem, não esquecer que ele é atleta, tá? Esse jovem, ele quer ter vida longa, longevidade, quer ter sabedoria, quer ter conhecimento, se dar bem na vida, busca conhecimento. Então, eu leria Provérbios, porque Provérbios tem todo ensinamento e conhecimento, do meu ponto de vista, para a minha vida. É o que eu leio, é o que eu busco sempre. Eu leio Provérbios, eu já li, eu já pedi a conta quantas vezes eu já li todos os Provérbios. É o meu manual de cabeceira, Sim. que eu coloco ali. E Pronto. depois, o Novo Testamento, a história de Jesus, para você entender como que ele foi esse psicólogo tremendo, como que ele trabalhava. Mas o Provérbios, Rondão, vai gerar isso no cérebro da Hoje o The pessoa. Chose está Vai gerar isso. desmiuçando, né, toda a história aí de uma forma, de uma linguagem mais simples para a galera ver, né? Então, Quer ver um assim, exemplo? Sem dúvida. Eu aconselho a assistirem também, excelente. Quer ver um exemplo bobo? Um filho, dando um link, tá? Um filho quer ter sucesso, ele honra o pai e mãe, sim. honrar os mestres. Quando a Bíblia fala isso, quando você vai lá no grego, no original, tá? Tá falando o seguinte: honra teu pai e mãe. Quando a criança era órfã, tinha pai e mãe, quem eram os pais? Eram os rabinos, eram as pessoas que caminhavam com ele, os mais velhos, ou o segundo degrau da família, Uhum. tá? Da hierarquia. Então, honrar os mestres, quando eu falo honrar o pai e mãe, são os professores, é o técnico, é o Vandão lá. Por quê? Quando o aluno começa a trabalhar a honra, honra traz honra. Sim. A Bíblia diz que quando você honra alguém, quem quer que seja, eu tô aqui com você, eu tô buscando te honrar, trouxe aqui o café para você, tudo para te honrar, E porque tô comendo pra caramba, hein? e é tudo para você. E é um prazer. Quando você, para você também, viu, Jorge? Jorge tá aqui na produção. Quando você honra uma pessoa, seja ela quem for, você traz dupla honra para sua vida. Sim. E um detalhe, traz prosperidades em todas as áreas. E eu já disse no versículo anterior, traz longevidade, que é o quê? Saúde física e mental. Então, esse é o conselho que eu dou para os Bom, alunos. Vai lendo valeu. provérbio. Ah, precisa ler muito? Não, pega um versículo só e medita sobre ele. A Bíblia diz, medita na minha palavra dia e noite. Se você pegar eu tenho certeza, se qualquer atleta pega um versículo e coloca na cabeceira, pega aquele versículo, fica a semana toda com ele, eu tenho certeza que cada vez que ele lê esse versículo, vai brotar um insight diferente no cérebro dele. Porque, lembra que eu falei sobre sinapses neurais? Que são gerados por estímulos. Uhum. Toda vez que você lê, seu cérebro gera um novo estímulo. E aí, Vandão, vamos dar um break-off aqui. E um ponto que eu queria colocar agora, que eu queria que você falasse para nós sobre o seu novo projeto. E vamos esmiuçar isso aí. E como é que está seu coração com relação a isso? Perspectivas. Falar sobre as questões de empresário. Como que o pessoal pode participar desse projeto. A bola é tua e apresenta o pessoal a esse novo projeto. Queremos chegar até aqui. É, E isso, temos aí uns minutos bons para falar. isso aí, Flávio. Hoje, assim, a gente tá muito feliz, tá muito contente com o que vem acontecendo, né? Hoje no basquete, no basquete do Towers, a gente iniciou o Towers em 2016 aí com a perspectiva, né? Com o objetivo, né? De, de poder ofertar o basquete na cidade de Contagem, né? De forma que o atleta hoje ele não tenha que sair de lá de Contagem para vir até Belo Horizonte, ter que estar participando dos clubes e tudo, né? Então, assim, em 2016 a gente criou o Towers e tivemos resultado. E o Towers ele foi desenvolvendo organicamente, sabe? Foi vindo devagarzinho, jogando os campeonatos. Hoje, o primeiro objetivo que eu tinha como Towers evoluindo, desenvolvendo, era estar na Federação Mineira. Fico muito feliz hoje de estar fazendo parte, ser um federado, um filiado na Federação Mineira de Glória a Basquete, Deus. nessa nova gestão e essa nova gestão que vem trabalhando muito bem, né? Então, assim, a gente tá feliz, foi o objetivo de formar equipes, né? A gente tem o nosso Towers, ele é formado 90% de atletas formados lá dentro, que dá muito orgulho, né? A gente não tem nenhum jogador que veio de fora, a gente não trouxe ninguém, a gente Isso aqui é bonito, né, Vandão? é, sim, eu te falo que É uma construção, né, sim, Vandão? no primeiro momento é isso que a gente está fazendo e teve esse objetivo. Depois, aos poucos, como eu falei, CBC, a gente Uhum. conseguiu.
tá com o Foi um CBC. grande avanço, né, Vandão? Justamente, assim, eu e o Kaká, nós somos sonhadores Isso. e desbravadores, assim. Isso é neuroplasticidade. Sim, a gente Percebe? tenta, às vezes, fala assim, "Nó, parabéns, tal, mas como que é?" Não, assim, acontece assim, no sofrimento, na dor, e a gente vai modificando, né? Sim. Estremece de um lado aqui, e, Briga. e vai. E, e a gente fez isso aí, e tá no CBC hoje, né? Com as categorias de base. Hoje o Towers, é, o recurso do Towers é lei de incentivo. Então a gente tem a lei de incentivo estadual, ela rodando com a gente aí, de modo com que tem dado uma sustentabilidade boa. Agradecer a Super Globo, agradecer a Granvila, Sim. né? E assim, Grandes parceiros, né, a Vandão? gente tem que buscar mais, a gente precisa de mais, para que o basquete de base consiga evoluir. Nesse meio de tudo aí que eu tô falando, Uhum. né? No último mês a gente fez uma parceria com a América Mineiro, né? Então assim a gente hoje Em primeira mão aí, a pessoal. gente está mudando o nosso formato. A gente hoje já se tornou o América Towers Basquete, né? E nossas Parabéns. cores vão ser mudadas, né? A gente vai usar as cores do América, a gente vai usar a questão do nome do América, que é muito forte, né? Uhum. E assim, eu tô muito feliz com o que aconteceu, porque o América ele não vai dividir a cidade de Contagem, né? Então, assim, o América ele é um clube formador, né? Da sua essência, é um clube formador. É um clube que é diferente ele não vai dividir, ele forma as atletas, ele não vai dividir a cidade na sua torcida. Sim. Então, mediante a um campeonato de um time adulto ou da base, o torcedor dos outros clubes de futebol daqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, eles vão lá torcer. Né? Então ele não divide por causa da camisa dele. E assim, eu acredito que o América ele entra com também o América ele quis a nossa parceria, porque ele viu no Towers Potencial, né, Vandão? potencial, ele viu no Perfeito. Towers a essência Uhum. de um clube formador, ele viu seriedade, ele É um viu DNA respeito, semelhante, né? Com a América tem justamente. esse DNA de formador, né? Sim, Haja vista a categoria de base de futebol, né? grande parte do América, do clube América está dentro de Contagem, Sim, né? Então assim, a gente tá muito feliz, né? que legal. Só que existe os dois lados que a gente tem que avaliar muito bem. A gente tem que trabalhar para que isso aí, para que essa parceria ela aconteça de forma com que Contagem mesmo veja o potencial, Sim. porque né, a Comprar gente isso, né? comprar a ideia, Abraçar o justamente. América tal, estamos juntos. Hoje o Towers ele não tem mais, ele não pode viver só num espaço, num centro Sim. de treinamento, ele tem que estar para ser visto pela Uhum. população de Contagem. Né? Esse é Então, seu assim, projeto, Vandão? Desculpa eu já avançar um pouco. Continua no pé com raciocínio, por favor. não, meu Continua. projeto é que Contagem tem uma casa dele, Perfeito. pela, pelo município, pela prefeitura, fala assim, cara, esse ginásio aqui não ser do Towers, mas aqui o América Towers ele vai desenvolver a base dele, ele vai desenvolver o adulto Sim. dele. Aqui ele vai criar uma essência, vai criar uma Identidade, né, Vandão? identidade, É. né? Sim, é, nós criamos uma cultura de basquete em Contagem. Sem dúvida. Isso que é o mais lindo da história. Nós criamos uma Isso é cultura em muito bonito. Contagem. Sabe, onde a gente está hoje treinando ali, a gente tem uma cultura ali, cara. Você vê os meninos jogam na praça com a camisa do Towers, os Que meninos andam legal. no shopping, sabe? Os meninos, eu vi um menino seu andando em tal lugar ali. Se ele Isso, fizer alguma isso coisa não tem errada, preço, né, Vandão? se fizer alguma coisa errada, ele fala assim, ó, é do Towers lá. Eu sou conhecido, todo mundo sabe, me Sim. conhece ali na região de Isso é negócio. sensacional. Então, assim, eu falo que hoje, com essa parceria que nós temos hoje Desculpa, com perdão. o América, a gente tem que. Contagem tem que abraçar a gente, cara. Sim. Como abraçou o vôlei Com todos os do Cruzeiro. recursos possíveis, né, Como Vandão? abraçou o vôlei Todos os do recursos. Cruzeiro. A prefeitura deu pro Cruzeiro, né? Deu assim, emprestou pro Cruzeiro um ginásio. Ginásio. No ginásio municipal de Hoje, Contagem, quando você acontece fala vôlei. Sada Cruzeiro, Jardim Riacho. Jardim Tá Riacho. lá. O Hockey Sim. tem o ginásio deles lá embaixo, que é o Califórnia. E nós temos um ginásio que pode Por ser de que não basquete.
alguém abraçar essa causa e falar, a partir de hoje, quando alguém chegar, imagina que eu vindo de fora do país, vamos Aham. ser exagerados. Onde que tem basquete? Vou ser visionário aqui, tá? Cheguei. Aonde fica o Contagem de Towers? Onde tem basquete aqui? Essa cidade tem basquete? Justamente. Imagina um americano chegar em Contagem. Não, ouvi falar, É. tem aqui o basquete aqui. Aqui não tem time de basquete, não? Justamente. Tem aonde? É aqui. É naquele ginásio. Pronto. Então, assim, a gente não tá. Eu acredito que que o America Towers hoje, né, ele tem que ter uma visibilidade Sim. dentro do município de Contagem. Não só na parte de estar ali ocupando um espaço maior dentro da cidade, mas também uma visibilidade empresarial, uma visibilidade de incentivo. Principalmente nesse momento de construção, né, Vandão? Justamente. Começou um projeto construindo com toda a estrutura necessária, o céu é o limite. Justamente. Então, assim, e tanto para nós e para o próprio América, né? Sim. Então, assim, tem que dar valor ao nome América, A marca à marca América, ao que o América representa hoje Sim. dentro do estado, né? E nacional também, né? Então, assim, eu acredito que, né? Eu falo isso aí abertamente, eu não tenho vergonha e nem medo de falar, Muito bom. sabe? Sim, a gente precisa ser visto, a gente precisa Ter ter visibilidade, né, a gente precisa falar assim, ó, nacional, né? o America Towers, ele é de Contagem, Tem ele um tá pai. ali, Tem uma mãe e tem um pai. tem entre a mãe, aspas. tem o pai, de Contagem, cara. É uma Então, família ele tal. tá onde? Ele tá ali. Então, assim, Perfeito. a gente foi para um brasileiro Muito da bom. base, a gente foi para a gente não tinha feito a parceria com o América ainda, a gente Sim. estava em conversa. Foi Contagem Towers. A gente levou o nome de Contagem, de Contagem. Aquilo Pô, lá legal. incomodou no bom sentido, né, Vandão? E Cara. e despertou A gente vai jogar os muita torneios, a gente jogou curiosidade. os torneios no Eu interior. percebi isso, A viu? gente levou Quem que é? Eu Contagem. tava na arquibancada, eu ouvi isso. Quem que é esse pessoal? Towers? De onde que é isso aí? Contagem, onde é? Eles são de Contagem. Eu ouvi isso aí, Vandão. Então, assim. Tava pra te E falar aí, isso, eu cara? esqueci. E aí? Muito Sabe? legal Em meio de tudo isso que acontece, tem, cara. Tem que ter o apoio do governo. E é tão simples, né, Estadual, Vandão? nosso governo municipal. Sim. Tem que ter o apoio Todas as da esferas, né? Secretaria de Esportes. Sim. E tem que ter o apoio do empresário. De chegar e falar assim, cara, vou colocar a marca aqui porque eu acredito. Vai ser visto. Então, assim, dando Sim. um briefing Fica à rapidinho vontade. aqui. Eu tenho todo, assim, cara, eu planejo todo dia, cara. Eu tenho uma planilha de tudo que a gente Muito vai bom jogar, isso. de Muito tudo bom que a gente isso. vai gastar, Você é de muito tudo que são os organizado. gastos que a gente vai ter no ano, sabe? A lei de incentivo vai entrar aqui, o patrocínio direto aqui, vai estar o lugar na camisa, a Não gente tá vai. solto, né, Vandão? A coisa Não tá tem solto, uma entendeu? estrutura, Sim, organizado, pensado. organizado. A Não gente tem é aventura, romance, né? uma equipe, né? A gente carrega, além de tudo isso aí, o nome de uma instituição Tem também. seu nome, que você fala sempre essa frase, né? Tem uma instituição também, que Sim. é a Visão Ericama, sabe? Que é a Comunidade Terapêutica Ericama, que também tem a sua causa, que o esporte também atravessa essa causa, Sim. que é a dependência química, a desigualdade social, o Tirar a criança de lá, racismo. evitar, né? É, Preventivo, então, né? preventivo, é a Perfeito. prevenção. Então, assim, a gente faz de todos os lados. Repito mais uma vez, que chegue no coração das pessoas, Em nome que de Jesus, eu conheça creio nisso a no gente, cristal. que venha falar, que receba, que ligue para mim e fale, Vandão, sou fulano, eu preciso trocar uma ideia com você, vamos ver, Nem vamos que seja bater o que você tá precisando. justamente. Hoje. Eu só posso dar hoje. Tá bom, já valeu, cara. Então, assim, ver o que está acontecendo com a gente, sabe? Muito bom. Então, assim, nós já temos a nossa cara, nós já somos conhecidos. Identidade claríssima, né? E a gente precisa Perfeito. de potencializar isso aí, né? Eu tenho o pensamento de jogar campeonatos maiores. E pro cenário nacional, né, A Vandão? gente, É digno a gente isso. tem agora Isso é muito digno. em setembro e outubro, outubro, agosto, setembro e outubro, né? A gente tem um campeonato mineiro adulto. Então, assim, cara, coloca a sua marca, ajuda, Põe seu nome, incentiva, aparecer na quadra, nos patrocine, bastidores, na patrocine o transmissão, time, né? entendeu? Sim. Patrocine o time. Parece, a gente foi agora vice-campeão da Taça Minas Gerais. E quase ninguém sabe. 16 equipes do estado inteiro jogando. A gente foi vice-campeão, sabe? Então, assim, nós temos Tem potencial. potencial. Tem.
É árvore frutífera. Justamente. E eu falo mais. Contagem tem potencial de ter. Tem o vôlei da Sada, que Isso, joga. perfeito. Boa Tem o colocação. hóquei. Tem o outro. O Que a Contagem Futebol Clube. prefeita, a Câmara, os vereadores possam estar ouvindo isso que o Justamente. Vandão está falando, viu, Contagem pessoal? tem potencial de Existe. ter o time de basquete de Contagem e trazer para a cidade visibilidade, Tem um arcabouço de incrível aqui. ter de atletas virem para cá, Sim, sabe, de conhecerem, sair da Zona Sul, cara. isso, Né? Hoje vem para aqui isso os aí. clubes aqui que estão na Zona Fazer o que os Sul, americanos fazem lá, né, Vandão? justamente vem para cá, vem descer para Contagem, vem conhecer a cidade. Contagem é bom demais, cara. Sim. Assim, eu sou contagense, eu amo Contagem, amo mesmo, assim, eu tenho um amor muito grande pela minha cidade, né? Não é à toa porque eu moro lá, eu vivo Sim, lá, minhas coisas são lá, o Contagem literalmente sua Towers é casa. Contagem Towers. Não vim morar em Belo Horizonte, não trabalho em Belo Horizonte, eu Uhum. trabalho em Contagem. Eu amo minha cidade, minha família tá lá, sabe? Então, assim, meus amigos estão lá, sabe? Pessoas que eu amo no meu coração são de lá, são de Contagem. E eu quero fazer que Contagem se torne uma potência no basquete. Sim. Nós temos projetos lindos também. Nós temos o Lorde lá do som, que é meu amigo. Temos o Frogs. A gente tem que pegar esses projetos que existem lá e falar assim, cara, eu vou fazer atleta aqui e vou jogar, vou mandar para você. Isso aí. Vou Fazer essa mandar pro Towers. transição, fazer essa Não vou mandar para integração. outro clube, vou mandar pro Towers. Ótimo. Certo? Ah, Vandão, seu filho joga no Minas. Pô, joga no Minas porque eu não tinha o que eu tenho hoje. Sim. E ainda não tenho muita coisa para poder Recursos oferecer. completamente diferentes, né? Justamente. Cenários completamente distintos. Mas se tivesse, ele estaria comigo, Sim. né? Equipe. Então, assim, o que você falou, prefeitura, vereadores, E é tão simples, gente. deputados, que temos como deputado de Principalmente os Contagem, deputados. entendeu? A gente, cara, a gente tem uma instituição com todas as certidões, tudo organizada, tudo certinho, que pode receber emenda, que pode receber recurso, né? E além de tudo, a gente tem a lei de incentivo aprovada. A gente tem a lei do ICMS, a gente tem a lei do imposto de renda, que é só chegar, cara, falar assim, cara, eu quero doar o meu imposto de renda, empresa X, tal, grande, médio, pequeno porte, eu quero doar meu imposto de renda para vocês. Como é que eu faço? Cara, se você ligar para mim no dia, você ligou para mim e falou assim, ó, daqui 5 minutos você está recebendo tudo aí na sua mão, você só fazer isso Poxa. e isso e acabou. Qual que é o meu, são meus benefícios, se a empresa perguntar? Cara, você vai estar, vamos, assim, Só o CBC, né, mano? Se tivesse você ido vai pra estar lá, jogando o Campeonato puxa Brasileiro, vida. você vai estar o nome na camisa, igual a Granvila tem, a Super Globo tava, governo do estado, você vai estar com o seu nome na camisa, você vai estar salvando vidas, você vai estar transformando vidas, você vai estar tirando aquele menino de lá, você vai ter vários benefícios que o dinheiro não vai estar saindo do seu bolso, o dinheiro vai estar saindo do Esse é o seu ponto que a gente estava imposto. discutindo em bastidores isso, né, Vandão? É assim, não entra na minha cabeça. Eu também sou formado em ciências contábeis, não entra na minha cabeça. O cara prefere entregar o dinheiro para governo, qualquer que seja, não importa se é Lula, turma do Bolsonaro, turma do Lula, mas entregar o governo para perdão, as finanças, o seu imposto a pagar para a União, ao passo que ele poderia deduzir e alavancar carreiras, alavancar a vida. Imagina o dono do supermercado, João, sei lá das quantas. Ó, patrocinei o América Towers, patrocinei o Contagem Towers, a escolinha. Lá atrás. Ok. Esse cara tá na NBA. Olha lá. Começou Aí o ali, cara faz um vídeo lá, ô João, das fulano de contas, tal, João das Cores, supermercado tal, obrigado, que lá atrás você me ajudou. Quanto vale isso para o empresário? O cara justamente, faz um slogan, tira uma foto e fala, nós apoiamos fulano. Ele tem todo direito para poder fazer isso. O atleta vai ter orgulho disso. claro, E o que falta é isso. E aí, Vandão, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que eu não ia falar, mas vou falar. O Júlio Amaral, deputado estadual. Aí, Júlio, boa oportunidade. Traz emenda. sim, Foi candidato a prefeito aí, a Marília. Abraça. Por que não? Eu sou cidadão de Contagem, eu sou eleitor e voto aqui, então eu tenho autoridade e posso falar. sim, Faça. Não fazem porque não querem, eu não vou ser leviano e falar isso. Não. Talvez eu não tenha o conhecimento, mas a oportunidade está sendo dada aqui e agora para isso. E eles podem fazer, como você disse muito bem. Prefeitura Itatiaia do Sul abraçou o basquete do Cruzeiro. Eu sou cruzeirense, faço um trabalho indireto com o pessoal, não vou abrir aqui com o Cruzeiro, que eu amo também, é minha paixão, né? Uhum.
Tomara que esse projeto meu evoluir no Cruzeiro aí, eu não venha a ser barrado para trabalhar alguma coisa com a América. Acredito que isso não vai acontecer, porque Não. são frentes diferentes, né? Mesmo porque eu estou trabalhando profissionalmente, eu tenho minha paixão pelo Cruzeiro, sou cruzeirense, mas o ponto é, o América é um time simpático. O América é aquele time do povo também, é aquele time que todo cruzeirense atleticano tem uma simpatia. Quando não tem nada para torcer, torce pro América, dá uma força. É Sim. claro que a gente sabe que a maioria é cruzeirense, atleticano, ok. Mas o América é aquele time que acho bonito. A torcida é uma torcida. Quando eu fui no Gregorão lá, o pessoal abraça. Inclusive a torcida do América, né, Vandão? Que vem abraçar mais. Sim. Vamos encher esses estádios, vamos encher a casa do Tauas, que em breve Deus vai guiar a casa correta. Sim. Em nome de Jesus, eu acredito que, quem sabe, é a nossa esperança, e eu faço uma intervenção nisso, que a prefeita de Contagem, toda a gestão, os secretários, enfim, venham adotar o América Towns em Contagem e falar, tá aqui o ginásio, exemplo, Califórnia, que tem uma estrutura espetacular, e aí como cidadão, para você falar isso não é tão confortável, mas eu como cidadão, eu gostaria de ver o American Towers lá no Califórnia como a sua casa, com a sua identidade. Eu sou americano, estou chegando aqui agora em Contagem. Aonde eu vou achar o American Towers? Lá no ginásio Califórnia em Contagem. Porque aqui uma prefeitura apoia, aqui a gestão pública apoia, os políticos apoiam e os empresários que Contagem hoje aproxima 600 mil. Tropical, né, Califórnia? Tropical. Ginásio tropical. Eu confundo com Califórnia. É. Hoje, o Contagem tem uma potência financeira muito grande. É um parque industrial enorme. Hoje nós estamos com aproximadamente 600 mil habitantes, se não passou. Não é isso? É o terceiro ou quinto polo mineiro Sim. industrial, tão grande quanto o Juiz de Fora. Então, quer dizer, que não falta. Hoje é conhecida cidade industrial, ou seja, só tem empresas lá. Então, é possível abraçar, não só a América. Quem quiser abraçar, tenho certeza que o Vandão está de portas abertas lá. E um detalhe, Vandão, para concluir aqui, vamos fazer um ping-pong rápido. Vá lá ver o treino, vá lá conhecer, vai observar como que acontece o dia a dia. Sim. Vai nos jogos, assistir os jogos, vai apoiar, porque é isso. Como o Vandão disse, eu concluo aqui, são vidas, são crianças que têm uma esperança, que têm sonhos, que têm projetos pessoais e que vão estar sendo completamente direcionados aos estudos, ao plano B e C, porque sabe que ali a gente sabe muito bem que não vira chave. E eu concluo dizendo o seguinte, quer ver uma coisa que eu jogaria no colo de algum político, que é desafiador, que político aí, vereadores, deputados poderiam pensar, qualquer empresa estrangeira que viesse aqui para o país, antes de ser implementada, ela teria que ter por lei, é possível fazer uma lei dessa. Tô rolando a bola aí pros políticos aí, entregando de graça aí. Tem duas estratégias magníficas. Vamos imaginar que eu sou company não sei o que dos Estados Unidos. Vou vir para Contagem. Para Minas Gerais, pronto. Ou Brasil, sei lá. Vou implementar aqui hoje essa empresa, tá? Como contrapartida com a obrigação, ele teria que investir 1%, tá? Ou 0,5% do capital previsto a integralizar, ou seja, a grana que ele vai colocar aqui como investimento para o esporte. Sim. A escolher. E poderia até definir basquete, não poderia ser o futebol com o carro-chefe, sim, mas particionar ou eleger alguns esportes antes dela implementar aqui, porque as pessoas vêm aqui no nosso país, eu sou muito nacionalista, sou patriota pra caramba, vem aqui no nosso país, coloca a empresa aqui, ganha dinheiro, ganha os recursos, e o que fazem? Patrocinam os maiores, tá tudo certo, lei de incentivo, tá tudo certo, vão embora e carregar a grana. A questão é a seguinte, o que você vem trazer para o país, para a educação dos jovens, que está completamente conectada com o esporte? Então, toda empresa que viesse para cá, devia ter uma lei que antes dela iniciar, startar, começar o processo dela, de implementação, ela doa uma parte para o esporte. E durante o período de um ano, sei lá, ele ter ali um período de adotar um projeto esportivo. Sim, eu te falo. O basquete. No Brasil. Entendeu? Sei que é amplo demais. Mas é um projeto de lei que é passível. Uma empresa que entrasse em Contagem, que estava ali, que vai entrar e tal. Estamos te dando terreno, você vai doar parte da sua... Mas nós temos esse projeto aqui, esportivo, que traz isso para o município. Se você patrocinar, você tem desconto. Não, mas que fala assim, ó, tá entrando, ele causa um impacto tanto, ele atende tantos jovens, ele disputa isso, ele é isso aqui. Você tem interesse? Eu gostaria que vocês
aportassem o recurso para eles Isso, também. contrapartida, essa é a É do ideia. município, mas Essa aí, é- assim, vamos sonhar. Projeto lei. Vamos sonhar. A lei de incentivo nasceu nessa perspectiva, né? Contagem não tem lei de incentivo municipal. Se tivesse, Ah, era isso que esse é o... entraria nessa forma. Mas sim, é uma Exatamente. outra conversa. É o podcast 3. Podcast 3. Vamos dar um ping-pong rápido. Melhor jogador do basquete brasileiro hoje, na sua opinião? Hoje atual? É, Hoje atual, Lucas Dias. Lucas Dias. Qual o cara que mais impactou a sua vida, jogador de basquete americano? Americano, Isso, Jordan. Jordan. E qual foi o lance que mais, para você, foi o mais emocionante da sua vida? O lance mais emocionante da minha vida? Cara, o lance mais emocionante foi um jogo, foi quando a gente classificou, o jogo 2 da final do Paulista, que a gente virou o jogo. Foram vários lances seguidos que impactou, que eu tava jogando em São José dos Campos, que a gente foi campeão paulista naquele ano. Emocionante. Foi o jogo contra o Paulistano, lá no Paulistano, que a gente virou o jogo. Eu meti quatro bolas seguidas de 3 pontos, entendeu? Qual que foi o seu jogador que você se espelhou, modelo? Eu falei sobre mentura, sobre modelar. Qual foi no passado o cara que você modelou? Tive vários, mas esse aqui eu modelei. Eu já comentei com Difícil, várias né? pessoas. Não, assim, teve que me deu exemplo depois e tal, assim, eu me inspirava muito em jogadores americanos, Jordan e tal, assim, o Oscar foi um modelo ali, né, que é Sim. da geração, mas sim, um jogador que eu gostava muito de ver, de assistir, de jogar, joguei junto com ele, a gente foi campeão brasileiro junto, que era o Rogério Klaff, que eu acho que, assim, ele me ensinou muita coisa na questão de personalidade de jogo, de como jogar, como saber jogar usando altura, força e assim, entendeu? Acho que ele foi um jogador que me inspirou muito ali. Talvez ele não saiba, mas ele foi. O filho dele hoje é um jogador também, um grande jogador, joga nos Estados Unidos, na universidade, né? E ele me inspirou bastante. O que significou a seleção brasileira para você? Cara, foi a realização do trabalho que a gente que vinha fazendo. Todo ano a gente sonha, eu pensava, falei assim, no final da temporada eu preciso estar lá junto com os melhores e através dela contratos novos e assim defender as cores do Brasil, assim, todo o hino nacional eu chorava, né? Assim, é Que muito, incrível. muito bom, assim, você tem um prazer enorme, assim, igual você falou, um patriotismo, assim, que você vê hoje. Talvez nem tanto em alguns atletas, mas sim, hoje, pra mim, foi muito bom ter vestido a seleção. Minas Tênis. Cara, 1.600 pra mim foi o que. A minha casa, assim, é o clube que eu amo de paixão, né? Primeiro, hoje, com o E a Towers, torcida, eu o já reparei, os Towers, assim, caras te adoram. mas Eu o percebi isso. Minas foi, assim, onde eu aprendi o basquete lá dentro, foi a minha casa mesmo, sabe? Foi o minha, foi o meu, né, como é que fala assim, o meu lugar de proteção que eu tive. Sou muito grato ter vivido no Minas, ter sido atleta Minas, ter aprendido a jogar basquete no Minas, ter jogado profissional pelo Minas depois, né, de formado pelo Minas. Assim, eu tenho muito orgulho de falar assim, ó, eu sou um atleta formado pelo Minas. Então, assim, pelos treinadores Tenho do orgulho Minas, disso. pela estrutura do Minas. Então, assim, eu tenho muito orgulho, assim, eu amo de paixão mesmo, assim. Basquete mineiro. Está desenvolvendo. Uhum. Tem muito atleta. O basquete mineiro, eu falo assim, todos os campeonatos que vai, a gente não tem muitos jogos, a gente não joga muito, Uhum. mas a gente forma muito, a gente trabalha muito, a gente treina muito, né? Você põe em questão ou treinar ou jogar, né? Uhum. Você vai para São Paulo, você vai jogar mais do que treinar, mas assim, o treino ele te dá base, te dá força, Uhum. né? Então assim, o basquete mineiro está desenvolvendo. Eu acredito que com essa nova gestão da Federação Mineira, né, da nova Federação Mineira, o basquete tem desenvolvido. Depois de muitos anos, não teve. Depois de 8 ou 12, 8 ou 10 anos, não sei. Foi o primeiro campeonato adulto depois de 8, 10 anos, sabe? A gente teve Taça Minas Gerais, envolveu 16 equipes, interior, sabe? Formando com atletas que já passaram, que estavam ali ainda devagar, atletas novos, atletas que estavam parados ali com 22, 23 anos, que montaram, que foram jogar. Então, assim, eu acredito que o basquete mineiro está desenvolvendo e eu falo que acreditem no novo formato, acreditem Sim, na nova federação que está dando apoio, que está dando perfeito.
vantagens para você ser filiado, para você poder fazer parte. Né? Ah, vou perder por Minas ali de muitos pontos. Não tem problema, cara. Traga o seu atleta, faça ele sentir, traga a sua equipe, faça ela sentir aquela emoção de estar jogando contra o Minas, de estar jogando Boa, contra boa, um olímpico, um ginástico, boa. sabe? De conhecer o Towers, de ter esse intercâmbio, que não é só você ganhar jogo, você tem intercâmbio, é conhecer outro atleta. Sim. Fala assim, pô, tô jogando com aquele menino ali, pô, daqui uns 5 anos aquele menino tá jogando na seleção brasileira. Pô, Perfeito. joguei com ele. Então, assim, não fica Excelente. pensando só no resultado. Uhum. Se federe, se filie à federação. Acredite Profissionalismo, nessa né, Vandão? formação, nesse Perfeito. novo momento que tá vivendo ali. Frustração. Frustração, cara, não tem nenhuma. Eu não sou um atleta frustrado. Perfeito. Parei de jogar porque eu quis, sabe? É, não tenho frustração nenhuma. Ah, podia ter feito isso aqui. Ah, porque eu deixei de fazer? Não, entendeu? Não tenho frustração, não sou frustrado, não, cara. Muito bom. Você está mentalmente curado. Tô mesmo. Isso é muito bom. É, gestão emocional. Cara, pra mim, Sim. eu tenho como é que fala, meus gatilhos pra poder controlar, né? Sim. Eu acho que tem que ter, eu acredito que eu tenho que trabalhar mais, Sim. Perfeito. né? Mas assim, eu consigo me controlar muito, sabe? As minhas emoções, assim, é uma coisa que a gente falou no início. A gente pede a Deus, mas Isso daí. a gente Boa. gosta de descansar, vou Boa. descansar no Senhor, mas Isso assim, aí. Boa. mas Senhor, É uma pô, mas luta. é uma luta, né, cara? Então, assim, eu acho que eu preciso trabalhar mais isso aí, mas assim, eu sou muito ativo, muito elétrico, muito. Fazer acontecer, né? É, mas aí às vezes eu fico um pouco. A gente fica um pouco chateado, que o tempo das coisas não é o nosso mesmo tempo. Mas a gente tem que. Tenho que trabalhar e eu tenho um profissional do meu lado. Ah, nós estamos aí para colaborar. Família. Ah, cara, família é alicerce, né, cara? Não tem Boa. jeito, cara. Eu É falo base. assim que você ter um casamento duradouro, longo e prazeroso, né? É muito bom, cara. Casamento, os filhos, né? Hoje eu não tive um pai comigo, mas eu tive uma mãe que foi linha dura. Então, assim, me ensinou muita coisa, né? Então, assim, eu tento falar, mostrar para meus filhos como é que é ter relacionamento casal, vai ver a discussão do pai, da mãe, mas sabe que eles estão sempre ali, eles têm a gente, tem a mãe dele para poder ver o que vai acontecer e dar a mão a hora que precisar. Qual a palavra, qual o recado que você falava? Imagina que você está frente a frente. O Vandão, com 17 anos, um pouco em 15 anos, início de carreira, está na sua frente. Se você voltasse ao tempo, o que você falaria para ele hoje? Para ele, para mim, O Vandão, imagina que está na sua frente. O que você falaria para ele hoje? E aí eu vou emendar na segunda pergunta também. eu falo assim, E o que você falaria pro Vandão atual, Tec, hoje? Melhor que eu sei que você daria para ele. primeiro o atleta, né? Primeira criança. Assim, O seu aluno. o Wanderson, Vandão, aluno, o seu aluno. cara, faça tudo, eu falo assim, faça tudo do jeito que você está fazendo. Muito bom. Muda o que tiver que mudar. Eu falo direto, eu falo, se eu tivesse que voltar no E eu ia te tempo, fazer essa pergunta. Você já inventou. eu mudaria O alguma que você coisinha mudaria ali. aí? Pô, cara, isso aqui eu podia ter feito melhor, Ou o isso que você aqui. não faria também, Pois com é, criança. algumas coisas eu não faria, mas assim, Sim, faça tudo a mesma coisa. legal. E pro Teco Vandão, o atleta, o empresário, o diretor técnico, administrativo, que tá aí com um big desafio, carregando o América aí, esse peso dessa Aham, marca, senão nas costas. cara, Qual pra conselho mim que você daria para ele? eu falo, continue com a paixão que você tem. Boa, Continue apaixonado, boa. continue viciado no esporte, continue viciado no Tremendo isso. Isso é basquete, bonito, até arrepio. né? Isso é Que, muito forte. que seja sempre a paixão, velho. Que se a paixão morre, acabou, velho. É o que te vira. É seu Isso combustível, né, Vandão? é o combustível. Continue Perfeito. apaixonado, Isso é continue sensacional ouvir isso. entrando na quadra com a mesma Tá vendo, vontade. rapaziada? Ouça isso. Mesmo assim, que nas dificuldades Seleção e brasileira, tal, sul-americana, campeão disso, daquilo. paixão não pode morrer, não, Mesmo cara. brilho nos olhos. Vandão tá conversando comigo aqui que eu tô vendo aqui. O olho brilha. A gente Você tem que tem que ter ter, isso, atleta. a gente tem que ter paixão, só Acorda. isso. Acho que a paixão ela te move, ela te dá você vai atrás do que você quer, entendeu? Vai ter dificuldade, às vezes você vai desanimar, fala, poxa, cara, não queria que fosse assim. Mas aí você fala, cara, não, é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer, entendeu? Eu assim, eu falo,
Quantas a gente treina, eu sou né, seu Sim. professor Quem não sabe é que cuida do barrigudo aqui. é, Ó. Ex-barrigudo. quantas vezes eu cheguei atrasado, Sim, entendeu? tá em casa. Entendeu? Assim, chega atrasado, quando eu não consigo ir, é por algum problema que não deu mesmo para Sim, ir. Então, assim, é o que eu tenho paixão. você E ama eu o que faço faz. tudo que é o que eu faço. Mensagem para a torcida do América, que Para daqui a torcida da pouco vai América, crescer. Isso. tenham paciência, Boa. acreditem que é um projeto que está iniciando. Então, assim, ele é ainda um bebezinho ali, embrionário, né? Assim, que vai crescer, vai desenvolver. Fetinho ali Um também. feto, Vai formar um feto ainda, né? tenha paciência, né? Que a gente vai. Eu tenho certeza que a gente vai levar o nome do América Towers aí no basquete, né? Muito alto, assim, e a gente precisa do apoio de vocês, Isso. precisa do apoio daqueles Total. torcedores que são empresários do América, Sim. que acreditem, que gostam do basquete, né? E a gente vai fazer o melhor, cara. Como da mesma forma que a gente fez com que o Towers chegasse até ter essa parceria, a gente vai pegar o América e vai fazer no basquete, cara. A gente não vai, é, como se diz, só sugar. Não, a Sim. gente vai entregar. Não vai usar, né? Né? Não vai usar, a gente vai Perfeito. entregar. E uma mensagem para a gestão do América, que comprou a briga contigo, está contigo nisso aí, acredita. E eu acredito que eles estão com o mesmo brilho nos olhos com Sim. relação. Hoje nós somos América Towers, acreditamos nesse projeto. Qual o recado que você dá para eles também, Vandal? Obrigado por acreditar. Legal. E da mesma forma que eu Muito falei da humilde torcida, isso. Muito digno. tenham paciência. Isso. Vamos crescer junto, vamos crescer organicamente, vamos dar um passo de cada vez. E que se a gente der um passo maior que a perna, a gente tropeça na frente, cai, machuca. Então, assim, a gente vai um passo de cada vez, a gente vai crescendo devagarzinho, a gente vai desenvolvendo devagarzinho, vai desenvolver juntos, né? E quando as duas partes querem, dá certo. É um casamento. É o casamento que É dá isso certo. aí. É isso aí. É na diferença que está a unidade. Eu gosto muito dessa frase. Para finalizar, duas mensagens. Mensagem para os seus atletas, conselho para eles. Uhum. Estamos começando o projeto e E, né, eu vou falar para eles assim: continue acreditando, isso. treinem, treinem e treinem mais. Eu tô para ajudar, eu tô, assim, mesmo às vezes eu dou esporro, xingo, grito, toco no brilho, sabe? Acreditem. Que quando eu falo assim que é possível, tá? Eu não falo que todos vão virar profissional ou que algum vai virar profissional, mas assim, continue acreditando, né? E assim, acreditando no trabalho. Só que vocês, meus atletas que, né, Ouça aí, pessoal. acreditem em vocês mesmos. Primeira coisa, vocês têm que acreditar em vocês. É possível. É possível fazer, é possível acontecer, é possível jogar melhor, é possível treinar melhor. Acreditem em vocês. Acreditem que vocês são capazes, cara. Que se não for capaz, não dá. Entendeu? Então, assim, eu acredito que eu possa ser, eu quero ser o melhor treinador. Perfeito. Vocês podem acreditar, posso chegar a não ser, mas vocês têm que acreditar que vocês podem ser os melhores jogadores. Olhar de frente no olho de cada um, seu adversário, e falar assim, velho, você vai ter que me marcar. Eu vou ter que te Você tem um marcar. problema hoje. Porém, você é mais alto que eu, você é mais forte que eu, mas aqui, eu tenho uma coisa que você não tem. Boa, Desejo. boa. E vai pra cima, Tem gangue, entendeu? raça. Show de bola. Mandar uma frase Uma que você frase, gosta. Frase que te movimenta, que você mexe. uma frase que me movimenta. Cara, sim, eu costumo falar que nada é impossível, cara, de se ter, de se conquistar, desde que você faça com amor, desde que você faça Muito, com fé, com desejo e sem passar por cima de ninguém. muito bom. Você tem que ser. Você não tem que passar por cima de ninguém pra você ter as coisas. Autêntico, original, verdadeiro. Justamente. Então você não tem. Você tem que Maravilha. amar, você tem que fazer. E tudo é possível, cara. Não Sim. existe nada assim. A única certeza que a gente tem que a gente vai morrer. Ou não, Um o que dia. você gostaria de me perguntar com Perguntar pra você, relação Flávio. à parte do mental do atleta? Qual curiosidade você teria que é uma dúvida sua, uma coisa que eu pudesse colaborar? Cara, na verdade, nem é dúvida. Na verdade, não é dúvida falar assim, Flávio, vamos junto. Isso.
Vamos junto, cara. Tipo assim, eu preciso de você com meus atletas, né? Como amigo, como parceiro, Muito sabe? bom Eu isso. preciso disso, né? Pode Então, contar. assim, não tenho o que perguntar. Eu preciso, eu quero que você faça seu trabalho. Que você Muito bom. continue doando seu trabalho para mim, pro Towers, pro América Towers hoje, pros meus atletas, que eu consiga ter esse tempo maior para que você possa fazer o seu trabalho lá, sabe? Uhum. E sem atrapalhar a sua vida, que é corrida também, igual você fala, sua vida é corrida também. Graças a Deus, Assim, pra né? gente poder estar lá junto, cara. Eu acho que Com eu certeza. acredito nisso aí. Essa pedrinha, o Porque, tijolinho. eu te falo, porque eu acredito. Uhum. Eu Isso é acredito no importante. trabalho. Isso é importante. Muito, é Acredito no fundamental. trabalho. Eu Viu acredito essa que aí, pessoal? eu acredito no Fundamental. trabalho, eu acredito que vai dar resultado. Eu acredito que no processo a gente vai ter atletas lá na frente mentalmente treinados, psicologicamente fortes, e eu vou ter que só trabalhar eles na quadra. Perfeito. Vandão, foi um prazer enorme estar contigo mais uma vez. No Valeu, que vem o Gabriel. podcast 3. Pessoal, um abraço. Desculpa por ter passado Valeu, o tempo galera. aí. Tamo Superamos a junto. expectativa, mas eu senti que a gente tinha que fechar isso aqui com chave de ouro e caminhar mais. Podcast 3, aguarde. Um abraço, pessoal. Valeu, abraço, galera.